Se cheguei até aqui foi porque eu olhei sobre o ombro de gigantes, né? Então, se eu não me engano, é do Newton. Mas é isso, né? Então, se a gente tá aqui hoje, nessas conexões, é porque alguém conectou com você. A frase de um pensador super importante também, que é continue a nadar, né? Que foi a Dory que falou no Procurando Nemo. Que é, de fato, cara, a gente vai sair do outro lado, a gente vai passar. As mudanças acontecem pela dor ou pelo amor. E é muito comum que a gente vá pela dor. Então acho que a gente tem que só mudar um pouquinho esse mindset. Quando você está no topo, que você precisa fortalecer seus relacionamentos. Sim. Então só tome cuidado pra galera quando tá no topo, sumir, desaparecer. Eu sei que a agenda é complicada, mas pra estar junto com os amigos, pra poder tomar um café. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 26ª temporada. Então se prepare que hoje a gente vai começar de forma espetacular com convidados incríveis. A gente já tá aqui numa... Só pra você ter ideia, acho que a gente já gravou o podcast no paralelo aqui no Esquenta. Então muitas informações. Vocês vão conhecer pessoas e histórias sensacionais, tá? Então, só pra não esquecer de tomar as porra do meu filho, já lá, sigam o canal, já aperta aí pra seguir o canal. Já pode dar o like antecipado que vai ser incrível. Aperta o sininho porque depois vem os cortes, vem os vídeos para lembrar vocês. Compartilhe com os amigos porque tem histórias incríveis, inclusive dessa nossa co-host. E o mais importante, deixe nos comentários se estiverem escondendo algumas coisas. Então aí vocês são parentes, esqueceu de falar isso e eu era da turma dele da 5ª série. Bota aqui no comentário que vai ser super bacana. Então seja bem-vindo com esses 3 convidados aqui, incrível. Essa co-host que depois ela vai virar sócia aqui, nossa, já estou convencendo aqui para ela poder ir. Então vamos começar. Desculpa, mas antes de começar, uma coisa importante, que é a gente reconhecer os nossos apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. E vocês sabem que a gente tem uma preocupação muito grande com quem está apoiando, porque a gente está com um ambiente de confiança, ambiente de pessoas de CPF, pessoas físicas. Então só pode ser empresas que realmente a gente conhece, confia e já contratou. Então, o nosso patrocinador dessa temporada, a Motiva. A Motiva é uma das maiores empresas do Brasil de relacionamento comercial. Não falo nem call center de venda, porque é muito maior do que isso, né? Quando eu uso estratégias de digital para venda, venda com pessoas, venda com tecnologia, inclusive modelos de contrato de sociedade, que normalmente você vai lá, contrata, paga, não, deixa eu ser teu sócio. Então, vem impactando várias empresas. Parabéns pelo time da Motiva. Motiva BPO, aí, que fez um rebrand recentemente. Eu gosto de dar exemplo de prazo, né? A empresa está há mais de 20 anos, por exemplo, prestando serviço para Claro, arrebentando em vendas Claro, mostra a qualidade. Obrigado, nosso patrocinador. E dos nossos apoiadores. A Bidu, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, está com a gente desde a primeira temporada. Obrigado, Bidu. Vilnô da Cliente ACA apoiando a gente desde a primeira temporada também. A Link2Go, uma startup que vem crescendo todo ano de Speech Analytics, Data Analytics, enfim. E para eu que sempre tinha um orçamento, eu era assim, eu queria serviço de Apple e pagar com uma Alibaba. Então, antigamente eu não conseguia pagar e hoje em dia a empresa está assim porque é, sei lá, 20% do preço que era antigamente. Então tá ajudando muito. Obrigado, Link2Go. A DeFi IT, que hoje é uma empresa que faz monitoração de sistemas, de telas e para fazer performance de produtividade. Então, aquelas empresas que são de produtividade e segurança, obrigado, a DeFi IT. A SES, que é a empresa de cibersegurança. E hoje em dia eu vou estar até num evento com eles, que vocês estão assistindo agora, e deve estar no final de setembro. Em agosto teve um evento bacana. Ele pediu para estar nesse evento para a gente falar de segurança da informação como negócio, agregar valor, não só aquela coisa de travar, né? Então, aí, obrigado por você estar aí junto com a gente nessa temporada também. Estão vendo a canequinha bonitinha agora? Nossos amigos da Mr. Pair. Nome não esqueci. É um dos apoiadores agora. Então, tá vendo a caneca bacana? Conexão Customer. E aqui tem, minha história inspiradora. Gostaram? Sinto muito, só tem essa caneca quem sentou aqui para participar e vai estar levando. Então, obrigado. Mas é uma empresa que hoje faz diversos brindes para grandes companhias, Santander e tudo. Então, hoje é um parceiro nosso e tem desconto, tá, gente? Depois eu falo para vocês se vocês quiserem botar na empresa de vocês. Muito bacana. Obrigado por estar apoiando. Esqueci de alguém. Uma coisa que a gente é chique ainda, internacional. A Sync Solution é uma das principais integradoras de tecnologia do país, junto com a LivePerson. LivePerson é a maior empresa do mundo de atendimento assíncrono plataforma. O cara que tem 25 mil clientes B2B no mundo, então, o cara que inventou o webchat. Então a gente tá chique, obrigado por estar apoiando a gente. Eu acho que não esqueci de ninguém, mas a gente fala ao longo do caminho.
Obrigado por vocês viabilizarem te levar esse conhecimento desses 3 convidados sensacionais, legal? Vamos lá, gente. E aí? Obrigado por você ter topado, consegui encaixar a agenda pra estar agora. Gente, quem não lembra, ela tava do lado de lá e agora ela tá aqui, ó. Ah, descontaram nas perguntas, obrigado, Não, Ayrton. agora você vê o que vai acontecer. Do lado de cá são outros 500. Outros. Mas valeu você conseguir encaixar a agenda. Tá Obrigada aqui, pelo convite de novo. É um prazer estar aqui. A gente já conversou por 1h30, praticamente. Mas eu não sei de segredinhos. Vamos descobrir agora, Essa né? aqui é curiosidade. Pô, obrigado. Ah, e mas vem cá, ela vai contar o segredo. Ela vai comentar aqui, mas quer descobrir o segredo dela. Já anotem aí, ó. Érica, Conexão Câncer. Quem sabe, né? Alguém ali do passado. Eu acho que só tem. Érica, acho que só tem você aqui. Então, se você jogar Conexão Câncer, Érica, você vai ver lá o episódio dela. Tem, ó, você vai ver superpoder dela. Tem várias dicas boas lá. Então vamos lá para os nossos convidados. O que eu queria primeiro agradecer por 2 motivos. Primeiro, pela agenda. E o Wellington, meu xará, o Wellington dominando o mundo, né? A gente tava falando ontem de um café que não sei o quê. Não, calma aí, vamos aproveitar. Porque eu ia chamar o Wellington numa temporada e acabei chamando em cima da hora, porque, enfim, teve uma outra pessoa que tá com a gente também, teve um momento corporativo, não deixou ele estar aqui, mas super obrigado vocês terem topado. Izeiro também tá aqui. Mas mais do que agenda corporativa, eu gosto de agradecer por vocês toparem falar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque acabam convidando a gente para participar de eventos, para falar da empresa, de negócio, de metodologia, seja lá o que for, mas pouco sobre vocês. Então, super obrigado pela generosidade, vocês toparem falar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Isso é super bacana. Então, para quem já conhece, vai ser o seguinte, quem chama de rodada rápida, quem chama de rodada de LinkedIn, só para vocês apresentarem como vocês costumam se apresentar, só para a turma se relembrar. Mas super rápido, que a gente não quer saber nada de LinkedIn, a gente quer saber das histórias por trás, né, Érica? Então, mais uma vez, super obrigado. Então, só para relembrar quem são vocês e daqui a pouco a gente começa a brincadeira, mas valeu. Boa. Tudo bem? Obrigado aqui pela recepção, pelo convite. Prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington, o Xará. A gente se chama como Xará no WhatsApp, né? Eu sou casado, tenho um filho de 4 anos. A gente estava falando sobre filhos aqui agora há pouco, né? E não vou entrar no LinkedIn, mas hoje eu sou um profissional de tecnologia, dados, experiência do cliente. Eu sempre gosto de pegar e fazer essa conexão do que é tecnologia, do que é um negócio, né? Legal. E aí, nessa questão de conhecer mais da tecnologia e unificar com negócios, eu saí. Fui dar aula, mentoria, consultoria. E aí vai, né? E aí as histórias vão contando por aí, né? E é um prazer estar aqui novamente. Me segue no LinkedIn, Wellington Oliveira. Já vai me encontrar por lá. Wellington. Só Vai achar outro Vai achar outro. Aí que tá. Eu sou tão antigo no LinkedIn que você coloca /Wellington, sou eu. Uau. É mesmo? Gastou agora. Gastou, você viu. Isso é velho, então. Só aí, ó. O que você estava fazendo em 2005? Registrando no LinkedIn, né? Foi um dos primeiros. Primeiros. Uau. Que maneiro. Incrível. Eu não tenho essa sorte, cara. Não dá. Tá sempre do seu nome. Bota Rafael, você bota Rafael e... Na verdade, eu nunca consegui ser chamado de Rafael, né? Ainda tem isso, né? Desde escola, sempre teve 5 Rafael na mesma sala e tudo mais. Então, acho que prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite, de verdade. Acho que finalmente funcionou. A gente conseguiu ter todo mundo aqui. Eu sou Rafael Lisiero, então sempre tenho que falar meu sobrenome. Eu sempre tenho que soletrar meu sobrenome também, porque apesar de ser simples, as pessoas se confundem um pouco, mas é um pouco disso. Nunca teve só um Rafael. Eu sempre tive que usar meu sobrenome em todos os lugares, né? Mas eu tenho 38 anos, faço aniversário amanhã. Então, amanhã Aí mais 1 de agosto aí. Mas no finalzinho de leão ali, ainda que eu não saiba muito bem o que significa isso, mas eu sei que eu sou leonino. Acabei de ser pai, hoje é o dia que eu volto da licença paternidade, então a gente tava brincando ali também. Legal, mano. Faz 2 meses, daqui 3 Primeiro? dias. Meu primeiro filho. Então, bem-vindo ao novo mundo, só isso que eu tenho pra dizer. Seu mundo mudou. Eu costumo falar pros meus amigos que é muito legal ser pai, eu só não aprendi nem o botão que desliga. Fora isso, tá maravilhoso, assim, mas... Não tem esse... Não tem. Eles falaram, demora uns 15 anos, talvez, assim, mas enfim. Mas tô curtindo muita jornada. E acho muito legal também o convite de conversar sobre o CPF e tudo mais, porque, de alguma forma... Faz 2 meses que eu tô de licença paternidade e é um momento que eu tenho pensado muito na minha vida como um todo, assim, né? Acho que conversado bastante na terapia sobre isso também, de olhando um pouco pra minha carreira, olhando um pouco pra minha trajetória profissional e pessoal também. Acho que, de alguma forma, a vida pessoal, ela sempre permeia muito quem a gente é profissionalmente. Eu tenho pensado bastante nisso, assim, de quem é o Rafael, fora todos os papéis que a gente desenvolve, né? Legal. Eu lidero produto e design
hoje numa fintech, que é o Willbank. Legal. Mas minha carreira inteira eu sempre trabalhei no desenvolvimento de produtos, né? Eu brinco normalmente quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com produtos sem que a gente soubesse que o nome disso era produto na prática, né? A gente chamava antes de analista de marketing. Eu era um analista de marketing e aí em algum momento a gente teve uma hiperespecialização dos mercados e das profissões e aí eu acabei direcionando muito para a área de produtos, mas trabalho com isso desde sempre, assim. Então eu não sei fazer outra coisa que não seja produtos como um todo. Eu já trabalhei em mercados físicos, trabalhei com alimentos, trabalhei com produtos digitais. Para mim é sempre sobre pessoas no final das contas. Eu acho que é importante ter esses momentos de introspecção para como é que a gente se conecta com outras pessoas enquanto indivíduo também, de alguma forma. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigado por estar falando de produtos aí. Enfim. Aspas aqui. Estava numa discussão de palestra, um monte de gente. Que coração para mim, coração do CX. Chama-se vendas e produto. Né? Tá maluco? Mas essa é uma outra aspas aqui, então. Que para mim é tudo relacionado a alinhamento de expectativa, né? Bem, Fecha aspas. Então vamos lá, vamos conhecer nossos feras aqui. Relembraram quem são? O Wellington Oliveira, o Wellington do LinkedIn. Pô, gostei disso, hein? Você viu? O Wellington do LinkedIn e o Rafael Oliveira. Esse é um slogan bom. Esse é um slogan. Só que assim, antes até da primeira... Você quer fazer a primeira pergunta? Eu fiquei numa questão... Então deixa eu pegar uma informação. Deixa eu pegar a informação da pergunta, só para poder complementar. Para você fazer a primeira pergunta. Quem está assistindo a gente, tem pessoas do mundo corporativo, mas também tem muita gente do nosso ambiente pessoal, família, tudo isso. Então, só para a gente se conectar com 100% das pessoas, apelidos. Mas apelidos não é apelido de zoação que a gente tem na vida toda. Não é apelido da vida, aqueles apelidos que vocês lembram que viraram nome. Tipo assim, ó, se você encontrar com alguém da sua infância, da sua rua, se você estiver na rua e te chamar esse nome, você vai lembrar, é da minha infância. Se te chamar por aquele, você já sabia, era minha turma da faculdade. Se me chamar por aquele, já sabe que é da quinta série A, B ou C tarde, né? Porque eu acho que tinha um limite, a C tarde era quase ir embora. Então, tem ou família. Se eu estiver na rua e alguém me chamar por aquele nome, você já sabe que é família. Aqueles que apelido que viraram nome para alguma conexão. Porque apelidos, eu como carioca, assim, tudo é apelido. Então, não tem como não ter apelido alguém no Rio de Janeiro. Mas tem alguns que vai conectar com alguma outra geração? Ó, quem era da rua de vocês, quem era da escola, quem era da faculdade, da família? É uma boa pergunta. Pra mim, passei na frente aqui, desculpa. Mas pra mim é ou Lisieiro, que é meu sobrenome de fato, ou Lise. Pessoal, especialmente em São Paulo, as pessoas encontram todos os nomes, né? Então, Rafael é Rafa sempre. Eu acabei virando. Podem me chamar ou de Rafa ou de Lise, mas a galera me conhece muito dessa forma. Mas não tinha nem um apelidinho. Mas tô falando de infância. Não, desde infância nem nada. Nunca tive nenhum apelido. Essa Assim. questão bullying antes. Não, na época de escola, na época não tinha... era Lise? O pessoal chamava de Lise? Era Lise. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo capital. Nascido e criado aqui. Morei um tempo no interior de São Paulo, mas... E a família? Chama de quê? A minha família, de fato, não me chama de Lise, mas me chama de Rafa, né? Então, nunca tive nenhum apelido diferente disso, assim. Então, se alguém achar que eu tô... se alguém lembrar de algum que exato, comenta aqui no vídeo e tudo mais. Assim, que algum acho que até o final a gente vai descobrir alguma coisa. No Face, que as tias vão lembrar. Eu me senti um pouquinho pra cara, não teria um apelido. Eu queria muito um apelido tipo o Wellington do LinkedIn. Eu acho incrível isso. Mas não tem. Se alguém lembrar algum... Você tem uma ideia seguinte. Eu, na época era o caçula, então me chamava de Ney. Tá. E assim, eu tenho amigos de infância que não devem nem saber meu nome. Assim, de infância Só que na escola, por o Wellington na época ser diferente, era o contrário, né? Porque eu não tinha apelido, porque o nome já era diferente, né? Capital da Nova Zelândia. Vai lá aí, capital. Mas assim, não tinha muito... Sim, justo. Mas assim, família também. Se alguém chamar assim de Ney, eu sei que é família... ou sei que é o da infância. Sim. E chamar de Well, eu sei que é alguém de São Paulo. Porque que corta, né? Que corta o caminho. Corta. Então já sabe de nome. E aí? O El, né? Né? Mas é o El corta de paulista. O El é assim, então vem os ciclos, né? Então, como você falou, e as comunidades, né? O El acabou ficando muito lá no trabalho. Então, uma pessoa começou a chamar de o El virou o El. Então, todo mundo já chama de o El. Mas aí vem os apelidos de antigamente, né? Então, na faculdade... me chamam de Galo. Galo. Mas por quê? Eu tô com medo de perguntar o porquê. Não sei. Ficou um pouco de... Mas é sobrenome? Isso não. Tem cara de algum jogo. Isso tem cara da cachaça no final do... Aprontou em alguma festa. Assim, aí os meus amigos, eles vão assistir, eles vão colocar as histórias. Comentem aí. O que é galo, né? Eles também não sabem, mas assim, um belo dia a gente tava na cantina da escola não, né, da faculdade, e um começou a pegar e colocar apelido em todo mundo. E o meu foi o único que pegou.
Então, assim, eu nem lembro qual foram os outros foram chamados. E ele falou assim, você é tal, você é tal, você é o Galo. E ficou. E aí hoje, Se eu encontrar escuto amigos alguém... da faculdade, é o pessoal... É Galo. Legal. E, mais antigamente, os amigos era Lelo. Lelo? Aí Lelo. vem do nome também? É, era mais o nome também. Não, e essa coisa engraçada do meu irmão é Du. Qual é o nome dele? Sim. William. Seria Eduardo. E até hoje, de vez em quando a gente lá na família perguntando, de vez em quando pergunta, ninguém que consegue se descobrir por que ficou isso. Não sei se. E aí, de vez em quando, aí vem a brincadeira, né? Deve ser por causa do Dudu, do hambúrguer, do Popeye, sei lá, alguma coisa. Mas ninguém sabe, né? É engraçado que quando tem uns que pegam e viram o nome, né? E fica, Então. Sabe que Érica é pequenininha também. Então, Não dá pra encurtar, né? Não, tem. Eu conheço a Érica que tinha apelido de Kika. Não era meu caso. É. Então não tinha muito disso. Eu não lembro se eu cheguei a comentar. Depois, quando eu conheci meu marido, a gente tem um apelido nosso, mas as pessoas não associam muito porque é uma. Entendi, o romântico, entendi. É, né? Ai, Quem nunca? é, Quem nunca? não é que é romântico. Não precisa entrar em detalhe. Mas assim, a história é engraçada. Porque a gente se chama de cat. Tá. Mas assim, a gente deixa a galera achar que é gato. Tá. Gato e. Vocês não miam. Não. Mas não vem daí. A gente se conheceu numa festa fantasia. Tá. Era uma festa do meu aniversário, né? Uhum. Privada, mas fantasia. Eu toda lá na Dama de Copa, produzida. Ele chega de ketchup. Nossa. Ele estava de ketchup. Então ele até hoje diz, o ketchup conseguiu sair com a Dama de aniversariante. Não, ainda era aniversariante, a dama de Copa ainda. E foi lá que a história começou, há 18 anos. Ganhou ponto pela ousadia. Não, ele foi ponta firme. Mas o negócio foi, então, ketchup, cat, ficou cat pra lá, cat pra cá. Só que é uma história, né? Então deixa eu achar que é gato. É melhor guardar pra contar no podcast. Eu acho. Isso. Não, ele acha que até quando é bom, não é fechado. Não tem mais zoado, assim. Ver além de nós. Imagino. Então pra quem tá assistindo a gente, já sabe que minha nossa co-host Cat tá aqui junto, né? E tá junto com Lelo, Galo e o Wellington, e o Lizzy e o Rafa, e vocês vão me ajudar aqui, que é ver um no outro. Justo. Tem uma... Cara, incrível. Tem uma pessoa, um amigo recente, que me chama de Tom, do final. Às vezes aparece. Às vezes aparece o final, né? Corta o final. Então vamos lá, vai mandar a primeira? Quer começar? Bom, eu fiquei curiosa com uma situação. Lá vem. Você tinha dito que repensou tua vida agora com relação nesses 2 meses, mas é interessante porque você repensou a hora que nasce teu filho, né? Sim. E você falou, a gente não tem outros papéis, como não, né? Tem esses outros papéis. O que é esse Rafa agora com um bebezinho de 2 meses? Tá. O que mudou? Acho que vai até ser boa para depois o El também. Quando você teve o filho, o que mudou, né? Uma boa pergunta, né? Essa é uma pergunta ótima, assim. Então, vou tentar, inclusive, não chorar, porque tem sido difícil não pensar sobre... então, aqui pode tudo. Já teve um dia aqui que a gente não conseguiria podcast. Tanto todo mundo chorando aqui. A gente fala, hoje foi o primeiro dia que eu tive que deixar ele em casa, então hoje tá sendo um pouco mais difícil. Mas acho que essa é uma pergunta super relevante, assim, porque, de fato, a paternidade, ela atravessa todos os papéis que você desempenha na sua vida, né? Eu tava conversando muito isso com a minha esposa, inclusive, assim, não existe mais o Rafael que existia antes do nascimento dele. Acho que o fato de ser pai muda a maneira como a gente interage todas as coisas. Então, tô pensando hoje que hora que eu vou sair do trabalho e que eu preciso ir pra casa pra dar banho nele, porque eu que dou banho nele todos os dias. A gente tem um ritual nosso, né? Então, só um exemplo, né, de como isso permeia todas as outras iniciativas. Mas quando eu digo que eu repensei, tirando todas essas máscaras ou esses papéis, no final das contas, porque a gente desempenha muitos papéis, né? Existe quem você é com a sua família, quem você é com seus amigos, quem você é nos seus grupos de WhatsApp, quem você é no seu trabalho, quem você é numa palestra, quem você é sendo mentor. A gente tem muitos papéis que a gente desenvolve o tempo inteiro. E o que eu fiquei pensando e refletindo nesse tempo é um pouco de... Primeiro, como que isso vai reverberar na minha vida como um todo, o fato de ser pai? Ou de que forma que eu tenho que encontrar um pouco melhor, escolher um pouco melhor as batalhas que eu desempenho ou o quanto que eu coloco de energia e esforço em cada uma dessas coisas, dado que eu tenho algo agora que é inegociável dentro de casa, que é o meu filho. Então, de alguma forma, acho que a paternidade, ela atravessa essa discussão, mas tem um ponto que, talvez eu tô tentando desviar um pouco dele aqui, mas acho que é super legal contar pra vocês, que tem uma questão também de se permitir ser feliz, né? De se permitir curtir esse momento, assim. E essa é uma coisa que eu converso bastante com a minha terapeuta também, que acho que a gente pode explorar um pouco melhor isso depois, eu vim
de uma família bastante humilde daqui de São Paulo e enfim, estudei na escola pública, depois fiz universidade pública, que foi um grande divisor de águas na minha vida. Acho que a educação foi, de fato, um grande agente transformador na minha vida, que permite que eu tenha acesso a coisas hoje que eu talvez eu nunca imaginei que eu conseguiria ter, assim. Então, mas isso também criou em mim um senso de eu tô sempre batalhando pelo amanhã. Então, de alguma forma, eu sempre lutei para construir um amanhã que fosse melhor do que hoje. Eu sempre fui muito obstinado e muito persistente. Legal. E sempre lutei muito para conseguir crescer e ascender socialmente. Mas não só isso, mas conseguir construir algo que fosse muito melhor no amanhã. Então eu já tive dias muito difíceis, mas que falaram, cara, amanhã vai ser muito melhor. E agora é o momento meio de respirar e falar, ok, eu quero continuar construindo um amanhã melhor, mas eu já posso aproveitar o dia que eu tenho hoje. Então quando eu digo que é se permitir ser feliz, é um pouco de olhar para o lado e falar, cara, eu não preciso necessariamente só galgar novos andares, eu posso curtir o que eu tenho aqui hoje, tipo. Tem direito de curtir o que eu tenho. Eu não só tenho direito, como eu tenho o dever de curtir isso agora, porque eu preciso honrar o que eu consegui construir até aqui. Então, é muito nesse lugar, assim, sabe? Então, é muito mais olhar e falar, cara, eu vou continuar lutando para construir uma amanhã melhor, até porque agora eu preciso construir uma amanhã melhor com meu filho, inclusive. E eu sou muito partidário de a gente precisa ser o agente de transformação que a gente quer na sociedade, assim. Perfeito. É um pouco de... Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer lavar a louça, sabe? Cara, eu quero lavar a louça, assim. Então, de alguma forma, a gente precisa construir esse amanhã muito melhor. Legal. Mas eu quero curtir esse momento também. Então, acho que o nascimento do meu filho, por mais que você fala, cara, mas é mais um papel que você adquire, mas é um momento de aterrissar isso, assim. E a minha terapeuta falou essa frase pra mim muito importante, assim, de nada aterriza mais uma pessoa do que um filho. Eu acho que não é pra todos, mas pra grande maioria. Pra quem se permite, talvez, Sim. curtir essa jornada é muito relevante, assim. Então, acho que foi o momento de parar e olhar e falar, cara, eu posso curtir o que eu tenho aqui hoje, assim. Eu tenho um teto pra morar, eu tenho uma carreira muito legal, eu tenho amigos muito legais, eu tenho um filho agora, então eu tenho uma família formada, que é muito bacana, assim. Então, acho que, de alguma forma, esse momento foi catártico, de alguma forma, nesse sentido. De mudar, né? Permitir que eu seja feliz. Interessante, você falou de caírem as máscaras ou outros papéis, mas é um momento em que a gente se vê praticamente nu. Total, Né? total. Você tá Todo aquele teu conhecimento, esquece que agora é tudo uma coisa nova. Cara, sendo... E existe um ser que depende 100% de você. 100% de você. E você não sabe o que fazer com aquilo. Eu lembro que eu lembro que um amigo meu falou assim, Rafa, curte tudo que você puder, cara, no hospital. Porque depois você vai pra casa e aí não tem mais enfermeira, não tem mais ninguém. E é isso, a gente chegou em casa, ele chorou, eu falei, meu Deus, cadê os pais dessa criança? Cara, sou eu, Deus sou o pai dessa criança. E aí ele tá chorando, só, o que eu faço com isso? Assim, tipo, cara, na madrugada eu pego ele começa a chorar e eu tô ali ninando. E eles falam, cara, acho que ele não vai dormir. E agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer com isso. E de alguma forma dá certo. Então acho que é isso, se ver nu, mas se ver também numa posição onde você tá aprendendo enquanto tá acontecendo e tá fazendo, assim, Esses dias eu escrevi um texto sobre amamentação, que é uma coisa super, super difícil, eu negligenciava o quão complexo era isso. E aí eu fiquei pensando, e eu falo muito por analogias, né, e pra mim é meio que, quando você aprende a andar de bicicleta, tem um processo pra você andar de bicicleta. Você anda uma vez, cai, tropeça, machuca, tenta de novo, coloca a rodinha, depois você vai soltando a rodinha e vai aprendendo e tudo mais. Agora é andar de bicicleta numa rodovia com um caminhão a 120 km por hora e você não pode errar, porque se você errar, vai dar ruim. Assim. Então, de alguma forma, toda essa jornada é isso, de você se permitir também falar, cara, não sei o que fazer aqui. E no nosso ponto de carreira, nas nossas vidas hoje, em quantos momentos você se permite falar, eu sou muito ruim nisso aqui, eu não faço ideia do que eu vou fazer? Se permite. Tipo, se permite. Se permite muitas vezes dentro de casa porque não tem o que fazer. É isso. Assim, então a paternidade tem me transformado em vários aspectos. No CPF, na vida pessoal, mas acredito que profissionalmente também. Muito nessa questão das energias, quanto que você aloca em cada uma das E aí, só um recado que eu vou te dar. Pra mim, enfim, vão ter vários outros e depois eu comento, mas tem um lado de picos de emoções que, assim, tomara que você nunca passe por isso, mas eu tive uma experiência onde meu filho machucou a boca, brincando, bateu na porta, abriu um corte gigante. Levei pro hospital, aquela coisa toda. Acho que tinha 2, 3 anos. E não come, ficou, aí teve que chamar bucomaxilar, teve que operar, porque o corte foi muito grande na boca, aí pra não ficar marca. Então aquele estresse. Eu acho que a pior coisa que eu passei na minha vida foi ter que assinar o termo pra poder operar. Não, porque você teve que assinar um monte de termo, porque teve que tomar anestesia geral. Que tu fala, não, se pode acontecer alguma coisa, tá assinando. Como se aconteceu alguma coisa? Sim. Era uma coisa na boca, só um trocinho. E, não, mas fica tranquilo.
além de eu assinar o termo, não, é 15 minutinhos. 1 hora, cadê eles? E eu já não consegui em pé, o coração disparado daqui a pouco. Não, é porque demorou, teve um problema, demorou a entrar na sala. Porra, por que tu não veio me avisar? Ninguém avisa, então assim, esse pico de emoções, mas que no final, aí isso aprende pro teu lado profissional. Problema? Isso aí é inteligência emocional, né? Mas e aí, quando virou, essa pergunta é boa, quando a paternidade virou Chaves? Virando ainda, né? Que é cada dia um aprendizado novo, uma emoção nova, mas realmente, assim, o antes paternidade ou depois é totalmente diferente, né? E até conversando com amigos, pessoas do trabalho que vão ser pais, né? Vem aquela questão assim, e aí, como é que é? Daí eu falei assim, sabe essas coisas que você vai treinando, esses cursos que aparecem na... Não, não serve pra nada. Esquece tudo, né? Como o Rafa colocou aqui. É a vida real que vai te ensinar, né? E eu lembro que eu vi até num podcast, né? Um comediante falando, né? O pessoal vem e começa a querer julgar como é que você tá cuidando do seu filho, vai tentando colocar um ideal de paternidade, de maternidade. Cara, no final do dia você cuida, cria do jeito que dá. Do jeito que você foi criado, do jeito que você quer ver o mundo, né? Do jeito que você está disposto. E aí a minha mudança foi essa. Eu sempre fui muito de acumular informação, né? Dessas coisas de curso. Cara, não. É a prática, é a vida real, né? Então, o que mudou foi isso. Nem tudo que é urgente de fato, né? Nem tudo que é programado vai ser executado de fato, né? O que a gente tinha controle, agora num serzinho, você tem o controle porque ele tá na sua mão ali, pra dar o banho e tal. Consegue fazer ele parar de chorar? Fala assim, para de chorar. Eu vou te dar um bônus. Aperta mute. Aperta mute. Eu até tento, eu falo, pelo amor de Deus, para de chorar. Cara, não vai. Então é assim, hoje ele com 4 anos, né? Uma vez eu até conversei com um outro amigo, eu falei assim, cara, me falaram que depois quando ficar com 2 anos vai ficar mais independente, aquela coisa toda, e vai conseguir mais fácil. Daí ele, começou a rir. Eu falei, caramba. Só melhora. Cara, é isso, é um menino independente e tal. Então, eu acho que assim, um aprendizado também que veio nisso foi você não tem o controle, né? E você tem que saber lidar também. Por que eu tô falando isso? Porque eu e minha esposa somos extremamente introvertidos, né? Então vocês devem ter reparado aqui. Bem mais discreto do que nós temos. Sim, é uma característica nossa. O nosso pequeno, não. Totalmente o contrário. Ele pega e vai no parquinho, o pai vai lá fazer amigos. E vai, sai conversando, tal, ele volta assim, eu fiz um amigo ali, vou brincar com ele de pega-pega, vai. Né? Que legal. Pra que amizade? E aí essa questão também, assim, eu falei assim, não vou podar ele, né, de querer fazer quem eu sou, né? Então, assim, essa é a fortaleza dele, vai pra cima, não é? Então, assim, se você consegue pegar e fazer as conexões, bora, vai, né? Legal. Se ele pega e vai fazer, ele gosta de brincar com crianças mais velhas, né? Vai. Então, eu deixo, assim, né? Aí o papel do pai e da mãe, né, que a gente conversa bastante em casa, é criar os guardrails mesmo, né? Perfeito. Pô, aqui, não, aí você extrapolou, carinha, né? Aqui você extrapolou, né? Então, o aprendizado é esse, assim, cada um tem um jeito, o que é urgente nem sempre é urgente, né? As prioridades mudam, né? O El colocou aqui do seu filho que cortou a boca. Cara, eu passei por uma coisa dele ser internado por vírus respiratório, teve que ir pra UTI, né? Semi-UTI e tal. Super difícil também, né? E você vê passando assim, cara, que frágil que é. E eu tô aqui agora esperando o que vai dar. E aí minha mulher que gostava de ver resultado de exame, né? No dia que ele teve isso, ela não olhou o resultado de exame, mas eu olhei. Aí eu vi, falei, nossa, espero que ela não olhe. Mas eu fiquei firme ali assim, e aí ele foi internado, deu tudo certo, foi tudo bem. Mas foi a questão de falar assim, como é frágil, como você não tem controle das coisas, e aí o que muda daqui pra frente, assim, eu não tenho controle sobre as outras coisas de fora. O que mudou depois da paternidade, nessa redescoberta sobre mim também, é o que tá no meu controle, no meu círculo de controle. Então, o que tá pensando na paternidade? Que guarda-reio que eu vou criar? Que educação que eu vou dar? Né? Legal. Agora, o que ele aprende na escola? Putz,
não consigo estar lá todo dia. Mas na hora que ele volta pra casa, eu falo, cara, isso aí, né? Você aprendeu, mas não é bem assim, né? E consegue pelo menos dar morinha. Acho interessante, as pessoas romantizam demais essas coisas. Eu sempre disse, é muito assim, ai, romântico. Eu amo gestante. Eu acho que a beleza de você, da mulher ser a primeira casa Sim. é maravilhoso. Eu tenho 2 filhos, então, eu acho lindo. Só que você fala assim, ai, que lindo, maravilhoso. Só que isso não tem, assim, não é romântico do jeito que todo mundo fala. Porque pra mulher é sofrido, pro corpo é sofrido. É uma violência o nascimento, se a gente for pensar, pra ambos. E depois o que se faz na sequência é o que você falou. Assim, todo mundo fala, não, é igual um cachorro, bota lá e vai mamar. Não é. Longe disso. Muito longe, muito longe. Só que as fotos do Instagram são as bonitas, né? As mais românticas, então tudo isso. É muito diferente da vida real. O que me disseram, e eu tenho vivido isso, porque os meus estão com 6 e 9, né? A menina é com 6 e meu filho com 9. É gamificação. Gamificação. Toda vez é uma nova fase e mais difícil. Mais fácil. Nunca foi mais fácil. Eu tenho provado disso. É só o nível, e quando você acha que vai ficar melhor, o vídeo de 14, começou a namorar. Vocês estão me inspirando super, pô, tá super legal. Não, tô brincando. Rapaz, 2 meses em casa. continua sendo lindo. Continua, eu sei. A única coisa assim, independente com 4 anos, né? Não. Imagina. Mas vai falar um negócio bacana pelo seguinte, acho que um dos maiores desafios, e eu gosto muitas vezes de correlacionar a paternidade, maternidade com nossa vida dia a dia, que é assim, cara, eu preciso proteger aqui, tem o tema de educação, enfim, de valores, mas, cara, você precisa ser quem é você. Aquela coisa do pai, não, meu filho, pô, eu sou médico, meu filho não quer ser médico, aquela dor. Não, meu filho, cada um tem que ser o. Que acho que esse é um desafio que, assim, cara, você tá ali, não é porque ele quer ser uma coisa diferente que você tem que largar, você não pode largar. Total. Você tem que, então, assim, se você tá no teu dia a dia corporativo, não, ele não concorda comigo, então deixa eu largar, demitir e contratar um outro que concorda. Não. Eu tenho que continuar ali, deixa eu ajudar meu filho, e até isso, até me dar uma pergunta ligada a isso. Que assim, isso também, conforme ele vai ficando maiores, acho que um dos meus, dos nossos, que pode ligar nos nossos amigos e família cara, eu quero ser o melhor pai do mundo pro meu filho entender que eu preciso entregar muito pra ele. Que acho que é uma das preocupações. Tem uma das palestras que eu gosto de dar, a pergunta é, se eu perguntar pra alguém sobre você, o que vão me dizer? Pra outro, a visão do outro. E aí uma vez eu nunca tinha feito, falei, vou jogar isso no meu Instagram só pra ver o que as pessoas falam de mim, não esperar meu filho mais velho respondendo. Não, pai, que é isso? Sabe assim, aquele choque que, de novo, teu sonho é você ser o espelho pro teu filho e você responder. Então tem essa preocupação de você quer dar o melhor do mundo pra eles, pra estarem bem, mas será que eles estão reconhecendo isso depois? Será que vão reconhecer isso melhor? E aí minha pergunta pra vocês, quando as pessoas que conhecem vocês, enfim, acho que os filhos estão pequenos ainda pra responder, mas se eu perguntasse sobre vocês de novo, aí vou falar dos seus amigos mais longos de infância, pros seus familiares, o que acha que eles responderiam sobre vocês? Quem é o... Não, é o... Lelo. O Lelo, da família, ou quem é o Liz, não agora. Sim. Assim, o que eles falariam? Cara, quem é esse cara? O que ele gosta? O que fala do DNA de vocês? Pode ir. Agora. Sem pressa. Agora vai. Essa fase. Deixa a querer mais introspectiva pra ele ir na. Pra facilitar, né? Tá bom. Não, eu acho que a primeira coisa, assim, que as pessoas sempre comentaram é isso, né? Do ser introspectivo e curioso desde sempre. Desde sempre, né? Introspectivo, curioso e bom ouvinte, né? Então acho que essa questão de você pegar e estar em silêncio, às vezes não é porque você não tá não interessado, é porque você tá bem realmente absorvendo tudo aquilo, né? Você era da frente ou era do fundão na escola? Eu era do fundão porque eu era o mais alto. Não, mas eu sempre fui bem tranquilo, assim, né? Na faculdade eu era mais da frente porque queria estudar, mas acabava estudando mais ou menos, né? Mas eu fazia amizade com todo mundo, assim, né? Não tinha muito Não era o problema segredo. da amizade, Não era eu mesmo, assim, né? E, então, assim, a curiosidade e refletia também numa olhada, assim, de... se ele é introvertido, quieto, tá de óculos,
Então ele é nerd, ele é inteligente. Então essas coisas sempre vieram, né? Desde sempre. Então isso surgia desde sempre, desde quando eu era pequeno. Aí eu trazia curiosidade. E processo de mentoria mais recente, né? Veio aquelas etapas de você pegar e abrir um questionário, perguntar para pessoas próximas como eles te veem. E apareceu a mesma coisa. Mesmo nos dias atuais. E para mim foi ótimo, porque isso começou a falar assim, então esse sou eu mesmo, né? Tá tudo certo. Satisfaz? Sim. Isso é importante. Sim. Fazer esses processos de assessment, né? MBTI, esse tipo de coisa, todos eles batem. Então eu falo assim, pô, legal, isso Sou eu mesmo, O pessoal testar mais uma vez, não, sou eu mesmo. Não, então sempre sou eu. E apareceu. E o que a família fala, porque uma coisa são as pessoas que estão te vendo naquele momento ali externo, mas quem te conhece como DNA também te vê desse lado? Também. Porque às vezes você é uma forma, mas quem te conhece mesmo no dia a dia fala, não. E que você tá falando dessa pessoa, eu não conheço não, você é uma outra pessoa. Sim. Também te reconhece assim. Também. Legal. Acaba aparecendo, né? A questão é que quando eu sou mais próximo, aí eu consigo pegar e falar mais, aquela coisa toda. E às vezes o tempo fica pequeno, nas conversas que vão ficando mais profundas, e essa é uma característica minha. Então, vai entrando no tema, vai ficando mais profundo. Então, a diferença vai ser essa. A pessoa me vê introvertido, tal, igual. Mas, se a gente tá numa conversa mais profunda, ela vai ter essa visão de, caramba, não parece introvertido. Entendi. Né? Porque vai começar a entrar nesse... Legal. E você, se tiver na madrugada no shopping, no vinho, naquela 2, 3 da manhã, vai pro lado mais profundo ou começa a sair as piadas? Vai pro profundo. Vai pro profundo, vai não. Eita. Vai discutir Vai pra filosofia. Filosofia. Uau. Entendi. Eu não garanto a mesma coisa. Eu acho que a gente vai pra piada, vamos começar a sacanear. A gente pode até ser profundo, mas que eu vou soltar uma piada com certeza. E aí? Mas, cara, eu inclusive gastei esse tempo que você tava falando pra pensar um pouco no que eu ia falar também. Aproveitei um pouco isso, mas acho que quem me conhece desde sempre, assim, acho que dá pra dividir alguns blocos, né? Mas na minha família, assim, eu sou o irmão do meio, eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. Numa família, então, só de homens, que eu sempre fui muito o ponto de conexão entre eles, assim, existe uma distância grande de idade entre os meus irmãos. O mais velho são 4 anos mais velho do que eu, o mais novo são 9 anos mais novo do que eu. E de alguma forma eu sempre fui muito um pacificador na minha casa. Eu sempre fui a pessoa bom ouvinte também, uma pessoa que entendia os problemas, que tentava... Então, de alguma forma, acho que eu sempre fui um porto seguro para minha família, né? Eu sempre fui uma pessoa que escutava, ajudava, de alguma forma entendia isso, sempre me coloquei muito no lugar deles e sempre tentei colocar quase que um meio termo entre as coisas, de putz, acho que você tem razão em parte disso aqui, você tem razão em parte disso aqui. Então eu sempre fui essa pessoa. Isso é muito, muito do meu jeito de ser e isso é até hoje também. Acho que também profissionalmente eu ainda continuo sendo muito esse cara, quase como mediador normalmente. Eu lido muito bem nesses ambientes. Muitas vezes de pressão ou de caos e tudo mais, eu lido muito bem com isso. Assim. Então acho que pra minha família é muito isso. Eu sou um cara extremamente confiável, nesse sentido de pode contar comigo, assim. Então as pessoas normalmente contam muito comigo, assim. As pessoas, elas se sentem muito à vontade de se abrirem comigo, elas se sentem muito à vontade de compartilhar coisas da vida delas comigo, porque de alguma forma acho que eu transpareço um pouco essa confiança de, putz, eu posso contar com o Rafa, assim. Eu sou um cara otimista por natureza, eu sou muito otimista sempre. Eu sempre, é uma coisa que eu trabalho na terapia, que eu sempre acho que eu vou conseguir dar um jeito nas coisas. Tipo, cara, a gente vai dar um jeito, a gente vai sair do outro lado. O meu time, inclusive, quando assistir isso, vai dar risada disso, que eu sempre falo, a gente vai sair do outro lado. A gente vai sair do outro lado, assim, a gente vai dar um jeito, sempre. Então eu sou um cara otimista por natureza. Assim, legal. Eu sempre tive muito esse perfil de, cara, a gente vai fazer de outra forma, a gente vai tentar de outra forma, a gente vai encontrar um outro caminho, a gente vai fazer, assim. Então, eu sou muito obstinado, eu sou muito persistente, assim. Então, eu tenho uma firmeza de propósito muito grande. Um pouco do que eu falei. Eu falei, cara, na minha vida pessoal, eu falei, cara, não é esse o lugar que eu quero ficar na minha vida. Tipo, eu quero crescer. Pra fazer isso, eu vou ter que me sacrificar nisso, eu vou ter que sacrificar naquilo. Eu sempre fui muito estudioso também. Eu usava óculos também, eu fiz cirurgia e tirei o óculos, então tô disfarçado, não sou mais um. Mas eu sempre fui um cara muito estudioso, muito obstinado. Assim. Então acho que minha família também falaria isso. O Rafa é um cara extremamente obstinado, é um cara muito focado em fazer as coisas darem certo, assim. Então, acho que isso fala muito sobre mim, sabe? E de alguma forma, uma curiosidade também, acho que eu gostei da provocação. Eu sou muito extrovertido, eu falo bastante, vocês devem ter percebido, eu converso bastante e tudo mais, mas eu sempre fui tímido.
Eu sempre fui tímido. Mas eu acho que tem Eu- os papéis. Eu aprendi, de alguma forma, a construir uma visão de mim mesmo, extrovertido e falante e tudo mais, mas de alguma forma eu sou tímido. Então, alguns temas são super sensíveis pra mim, eu sou muito sensível em algumas coisas. Eu brinquei de chorar, eu sou chorão, assim, tipo, eu choro em comercial de margarina, eu tenho, de alguma forma, Eu sou. as propagandas, às vezes, de. Não vou falar o nome, mas aquela casa de beleza lá de Curitiba, às vezes fala, pô, essa aqui me pegou forte, assim. Eu sou uma pessoa muito sensível emocionalmente, assim, eu tenho essa sensibilidade aflorada, assim, mas de alguma forma eu construí essa visão, o Rafael é extrovertido. Eu gosto de falar bastante, se a gente for pro bar, vou ficar bêbado. Bora. Eu sou extremamente brincalhão, eu sou engraçado, tipo, eu faço piada sempre. Meu time também às vezes brinca comigo de tipo, eu sempre vou soltar uma piada, mesmo no A ambiente. quinta série não sai. Não, quinta série- Abraço, Rodrigo. Rodrigo Vasconcelos esteve aqui. Quando você olha pra ele, ele falou: não, eu sou a quinta série e já aviso logo. Tem reunião séria que se deixar a bola quicando, eu sou quinta série, né? Eu não deixo de tratar os temas de seriedade com seriedade, mas eu sempre penso que a gente consegue construir um ambiente leve. Assim, Legal. né? Eu sou a pessoa, por exemplo, que, cara, a gente Legal. vai entrar numa sala de reunião, vai ter. Porque tem esses momentos, às vezes, né? Entra 10 pessoas, fica todo mundo quieto. Eu sou o cara que quebra o gelo. Eu vou. E eu sempre penso, cara, eu vou criar um ambiente, um mood positivo, feliz e engraçado, para que as pessoas estejam Que mais mais leve, mesa, né? para que elas consigam lidar melhor com as Legal. coisas. Mas o Rafa, eu falei, eu sou de palco, não da música, tá? Sou de Ó, palco. acho que vai ter música aí, ó. Eu ainda espero que ela cante. Ela sabe, gente. Não tem que não vai ter. Vai ser a surpresa, aguardem. Atirei o pau no gato. Mas sou do palco porque há 20 anos estou dentro de sala de aula, palestra e tudo mais. Mas onde entra a minha timidez? Se me expuser de uma maneira que é alguma coisa que eu não domino. Não curto, não vou fazer, Sim, mas ali dentro não tá legal. concordo totalmente contigo. E aí, sabe uma coisa que eu fiquei curiosa, Wellington? Você já tentou ver com teu filho de 4 anos como ele te vê? Não, mas é uma boa. Pergunta, sabe por quê? A Érica, ela é vista em diversos retratos, Sim, sim. né? Então a Érica tem a família, tem a Érica mãe, a Érica esposa. Às vezes meu marido fala, se for comigo, você explode. Se é com outro, não. Tem tudo isso. Mas é interessante porque daí me vem à cabeça a criança que tá em algum lugar e ela não chora. E quando ela te vê, ela entra em prantos. E todo mundo fala, é a segurança, não é que ela te viu só, mas é onde ela se sente segura. Eu vou justificar isso então com meu marido? Como explodir com ele. Deixa eu aproveitar. Talvez ele que não se sinta seguro, mas... Leandro, fica a dica. Mas, assim, a Érica como gestora, hoje eu coordeno lá com o curso de administração da SPM. Como gestora, você tem que ter o seu papel duro, o seu papel acolhedor, com estudantes. Eu tenho todos esses. Mas eu sou vista como uma pessoa dura. Dentro de casa, pelos familiares, pelo meu marido, né? Tem aquela que é mais rígida, porém acolhedora. E um dia a gente fez uma brincadeira, eu fiquei um pouco de receio disso, mas a gente perguntou para as crianças quem era o mais bravo, se era a mamãe ou o papai. Os dois são duros, assim, Sim. vozeirão, né? E eu tava na certa que seria eu. Na certa, porque eles tinham tomado umas broncas recentes. E aí eles olharam o papai. O papai é o mais bravo. E aí Eu você... fiquei super aliviada. Mais uma pergunta, Leandro. Se você precisar de ajuda, pisca. Leandro, Gente, eu vou te ajudar aqui. Uma pergunta. Mas quem perguntou foi ela ou foi você que perguntou pra crianças? Não, ele tinha perguntado. Mas eu perguntei. Não, eu perguntei se fosse você, eu falo assim, ó. Quem é o mais bravo? Já olhando assim, ó. Se responder se responder que sou eu, não. Mas foi interessante porque eu acho que aí na criança, e até ele me falou esses dias, o cognitivo da criança, eu acredito muito em Deus, então a forma como o cérebro foi concebido e a criação, né? Eles esquecem. Eles não estão preparados para guardar mágoa da gente nas broncas que a gente é obrigado a dar. Quando você fala dessa restrição que você vai podando, é pelo benefício dele. Talvez naquele momento, com 4 anos ainda não entende o impacto emocional é maior na gente do que neles, na real. Total. Concordo. Porque eu me sinto culpado o tempo todo. Né? Concordo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas é interessante porque essa pergunta, e hora ou outra, assim, não pra ficar comparando pai e mãe, que eu não curto, sabe? Ficar... Ainda mais agora que você tá ganhando, não precisa mais comparar. Já era. Desde que eu ganhe. Mas é interessante porque é uma resposta muito honesta e sem filtro. Eles não têm esse filtro, eles vão direto. A minha filha até, mesmo com 6 anos, ela é muito espertinha.
Então ela já vai pensando, né? Olha, assim, qual é a troca dela? Já tudo. Estrategista. Exatamente. Não, eu vou fazer. Boa, mas boa. Eu acho que a minha mulher já fez essa pergunta em algum momento lá e é eu, né? O mais bravo. Não, mas eu falo até. Não, de outras também perguntas. discreto, É. mais introvertido, talvez não seja. Ele não enxerga. Mas uma coisa que ele já falou assim, espontâneo. Acho que eu tava levando ele na escola e aí a gente tava escutando música, ele falou assim, coloca rock, né? Eu acho que ele devia ter 3 anos ainda. E aí eu falei assim, coloquei, e ele pegou e ficou prestando atenção, e aí ele começou a falar. E eu peguei e fiquei prestando atenção nele, no que ele tava falando. E eu não respondi, mas eu tava prestando atenção. Ele falou, pai, por que você não fala? Ele já me viu como introvertido. Ele já entendeu que eu sou diferente dele. Ele já entendeu que eu sou diferente. Mas, cara, essa é uma coisa muito incrível. Assim, eu fico pensando, conectando muito com a vida profissional de fato, né? Acho que a gente precisa permitir perfis diferentes dos nossos, assim. Sim. E eu acho que todo mundo que já passou por empresas que tem aquele líder que quer que todo mundo seja igual a ele. Que o cara, ele só contrata pessoas que têm o mesmo perfil que ele mesmo, porque é meio que eu me sinto seguro em liderar pessoas que pensam exatamente como eu. E talvez eu seja de uma outra escola, assim, pra mim a pluralidade de pensamentos e perfis é que faz com que a gente realmente consiga evoluir, assim. Então, o fato do seu filho ser diferente de você é incrível, porque a família de vocês, o núcleo familiar de vocês vai evoluir profundamente, tipo, vai transformar muito quem vocês são. E acho que as empresas é a mesma coisa, assim. Se a gente não permite que tenha perfis diferentes, e aquela coisa sempre, né, de o todo é muito maior do que a soma das partes, né? Então, quando eu tenho pensamentos diferentes, quando eu tenho essa pluralidade de pessoas e perfis, aí de fato a mágica acontece, assim, porque senão a gente não Mas é só a vida profissional, não. É a vida pessoal mesmo. Pessoal também. Você tá em grupos de amigos, porque às vezes as pessoas falam assim. É aquele natural. Você é o espelho de não sei 5 pés de você. Enfim, cuidado. Eu acho que as pessoas são próximas, mas aquele grupo de amigos, o teu momento é para relaxar, não é de trabalho. Exato. Então eles são extremamente importantes porque naquele momento eles fazem com que você esqueça do trabalho. Que você tá num grupo de amigos que conexão diferente, é que ele fala pra caramba, você fala assim, isso é legal, ele faz você sorrir, ele faz isso aqui eu não faria. Então você começa a ver coisas diferentes que isso te ajuda. Cara, você não pode falar terapia é só com profissional. A minha amiga que era terapia e falou, não sei Não é terapia, mas é terapêutico. Não fala que é terapia, não, porque terapia é com profissional. Tá bom, Mas mas terapia. essa coisa é legal porque você está em ambientes com pessoas diferentes, isso vai te provocando de uma forma que você leva pra dentro de casa. Putz, cara, eu não sou assim, mas essa coisa que é legal que ele fez. Tem amigas que amam Isso aqui karaokê. eu vou fazer. Pra que eu preciso cantar? Vai pra dançar, pra apoiar. Então acho que isso é legal. Mas já emenda uma outra pergunta. Mas eu acho que nessa questão até da amizade, quando a gente fala assim, na questão da empresa, fácil, né? Eu acho que tem perfis e sim, concordo contigo da pluralidade. Agora, você tinha falado do espelho, da preocupação de como teu filho enxerga e tudo mais. Por mais que o teu seja diferente nesse aspecto, ele ainda tá com 4 anos. Sabe uma coisa que até você que tá com um bebezinho vai reparar? Eles são a nossa cópia. Vai tentar. É mimetismo, né? É duro, porque às vezes você vê uma atitude, né? Alguma coisa que tenha sido feita, meu Deus, não deveria fazer assim, mas eu sou assim. É tua miniatura para muitas coisas. E aí também acho interessante. A gente começa a se policiar para mudar. Então, por exemplo, se o teu filho agora ele é mais expansivo e você acha que isso é legal, então, né, deixar que de fato ele seja, e talvez ele te ajude a integrar, inclusive, com outros pais. Porque obrigatoriamente você tem que começar a participar daquele mundo. A gente faz isso muito no condomínio. Manda aí, já manda uma pergunta, manda aí também. Comenta e manda pergunta pra ela. Ela falou assim, eu tentei evitar um pouco do que você falou também no começo, eu tentei evitar todos os conteúdos sobre paternidade e maternidade. Falei, cara, eu não quero ficar lendo isso porque vira um desespero, e aí tem uma pressão enorme sobre todas as coisas. Aí também tem a questão não é válido sentir algumas coisas às vezes, tipo, cara, você precisa de alguma coisa, aquela felicidade inalcançável e tudo mais, então eu evitei todas as coisas. Mas uma das poucas coisas que eu li, tem um livro que chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e que Você Deveria Ler. É alguma coisa nesse sentido. Todo um nome gigantesco pro livro. Mas aí me pegou. Falei, putz, por que será que eu deveria ler esse livro? E ele abre falando exatamente isso que você tá falando. Assim, logo no começo, ele fala muito de... Quando você começa a criar uma criança, né? Começa a ser pai ou mãe de alguma forma, existe um lugar onde você acaba se conectando com você criança de novo também. E você acaba muitas vezes reagindo como se você ainda fosse criança. Então, tipo, acontece alguma coisa, sei lá,
A criança vai fazer uma traquinagem e vai ralar o joelho. Muitas vezes você vai reagir como se o seu pai estivesse dando uma bronca em você. Total. Você ainda não cria essa separação. Não é tão simples essa separação. Você ainda se coloca no lugar. Porque eu, enquanto criança, não podia ralar o joelho, ou eu não poderia fazer tal coisa. Sim. Então por que o meu filho tá fazendo? E aí Mas que você não gostasse da fala do teu pai, a gente reproduz. você reproduz, assim. E você meio que fala, eu, enquanto criança, não podia fazer tal coisa, então meu filho também não vai poder. E aí conecta com o que você tá falando aqui. E aí também, obviamente, eu sei que é super clichê falar isso, mas é muito mais sobre o que você faz do que você fala. Então, não adianta você falar, você tem que fazer tal coisa. Ele vai mimetizar o teu próprio, o teu próprio comportamento. Então, a maneira como você reage é a maneira como ele vai reagir também. Sim. E isso é um choque gigantesco. Total. Né? Porque é um pouco... E aí, conectando com o que você falou também, tipo, como que as pessoas me percebem? Nem sempre as pessoas conseguem trazer isso sem filtro. E você não tem muita certeza sobre a imagem que você passa pros outros. Sim. Mas o teu filho reproduzindo exatamente o que você é e como você faz, Você consegue ali é ver, chocante. né? Ali é meio de tipo, caramba, eu sou dessa forma. Uau. E aí a pergunta que você fez é, você tá confortável em ser assim? Exato. Porque acho que essa é a pergunta mais relevante. Assim, de, tipo, quando você vê aquilo acontecendo, você fala, você tá confortável com isso de fato? É isso mesmo? E ok. É, então porque tudo talvez bem. nem é o confortável, né? Assim, você tá bem, tá vendo isso, né? Porque acho que como quando a gente fala de filho, essas coisas, a gente não quer estar confortável, não quer sempre melhor, mas você tá bem com isso, assim, isso não tá te indo bem. E acho que até pra emendar, porque foi legal pra quem tá assistindo, a gente tá falando aqui de paternidade, essa coisa legal, que está totalmente ligado para as pessoas que estão à nossa volta, seja para quem tá no mundo corporativo ou de amigo liderança. Mas indo pro lado da infância de vocês, o que vocês queriam ser quando crescer? Eu acho, é isso que eu... O que vocês imaginam a infância de vocês, Estamos em né? 2025. Uhum. Quem era o Rafael e o Wellington em 2015? E o que vocês Não, 2015 imaginam? é pouco, bota aí mais. Mais? 2015 eu já era velho. 2015 já eram Eu já velhos. tinha cabelo branco. 2005. Tá bom, 20 anos atrás. Justo. E o que... Quem será essa pessoa daqui 20 anos? Tá na mesma linha? Acho que sim, 20 anos atrás eu tava entrando na faculdade, né? Então eu entrei ali com uma ideia de trabalhar com tecnologia, esse tipo de coisa. E sim, o que eu pensei ali quando eu entrei na faculdade é o que eu tô conseguindo fazer hoje, né? Você lá se via como o Wellington de hoje. Sim, sim. Isso aí eu acho que é uma coisa boa, assim, né? E quem é o Wellington daqui 20? Onde ele tá? Daqui 20 eu prefiro espero, né, ter mais tempo pra mim. Então acho que esse é o... Legal. A pessoa pega e fala assim, eu quero ter posição tal. Não, pra mim riqueza é tempo, é escolher onde a gente vai alocar tempo. Vou judiar, tá? Por que não hoje esse tempo? Porque hoje não tem a capacidade financeira, né? A gente pode pegar e pensar, romantizar toda essa situação, Mas tem que ser. mas a realidade é que pra você pegar... que pagar as contas. Você tem que pagar as contas, né? E pra você ter uma liberdade, a liberdade ela não é de decisão do que eu quero fazer ou não, mas é do o que eu posso fazer com o que eu tenho disponível hoje. E o que eu tenho disponível hoje, falando da paternidade aqui, eu não consigo assegurar ainda um futuro com meu filho. Não consigo assegurar... Inclusive é nele. Exatamente. Então não dá pra fazer hoje. Mas o que é construído hoje é pra isso no futuro. Como é o nome dele? Henrique. Henrique, Boa. guarda essa imagem. Ele vai gravar... Você... Olha o peso que você tá colocando no Henrique, hein? Pelo amor de Deus. Cuidado. Eu acho que Mas assim, é mais. tem essa coisa... tem essa coisa do filho, com certeza, né? Fazer por ele, mas também é por mim, pela minha mulher, pelos meus pais, né? Que você idealiza enquanto pai também. Sim. Então sim, eu acho que hoje eu tô numa idade de construir ainda. Eu não vejo ainda fazendo essa migração. Então por isso que eu abri muito leque de atuação. Então, como profissional, executivo numa empresa, mentoria, investidor, conselheiro. Aí a pessoa fala assim, e você tem tempo? Eu falei, ainda sou pai. Né? Então, é tudo isso. Aí, então a gente já sabe que não tem. Na verdade é o contrário, eu sou pai e aí faço tudo isso. Boa. Mas Legal. sim, 20 anos atrás, sim. Mas os 20 anos antes, aí era totalmente diferente, né? Quero ser astronauta, policial, quero ser o Rambo, queria ser qualquer coisa, né? Sim. O Rambo, guarda essa aí, o Rambo. Guarda essa aqui, essa é. Indica a idade. Essa aí, digo. Não, cara. Hoje, né? Hoje a sociedade tá bem diferente, né? Dos anos 80, anos 90, né? Mas o meu filho, ele fala assim, eu quero ter uma arminha de brinquedo. Minha mulher, não gosto de arma, não sei o que, tal. Não, mãe, mas eu quero uma de água, né? Minha mulher fala assim, não gosto de arma. E eu falo pra ela assim, quando eu tinha a idade dele, meu pai já tinha me dado um kit do Rambo, que vinha fitinha, arma, tudo. algema... Os anos 90 foram pesados. Tinha esses pensamentos de não poder dar nada que pudesse estimular.
Mas sem terapia, inclusive, terapeuta infantil, elas foram me instruindo que faz parte, inclusive, da natureza masculina. É. Que não tem a ver com o que vai ser lá. Mais agressivo mas depois. faz parte até pra eliminar. Precisa naquela Esse é um fase. bom treinamento. Meu pai não deixava. Na infância a gente brincava, a gente não E agora deixava você arma. força, não. Não, mas não, Olha cá. e olha como é que são as coisas. Com esse negócio de Fortnite, de jogo, cara, meus filhos, mais velho, joga campeonatos desde os 3 anos, joga Fortnite, jogo de tiroteio, aí depois compara aquelas arminhas de brinca que tem 5 armas diferentes, e brincaram e depois jogaram pra lá, não tem nada. Olha como é que são como é que são as coisas, né? Porque você fica... Não, e volta o tema que assim, não faça porque alguém falou pra não fazer, mas Pode E agora? ser, não faz sentido. Agora, Rio de Janeiro. Não, só pra conectar. Sabia que vinha piada. Mas vamos lá. mais seguro. É mais seguro. Mas, cara, na verdade, eu acho que eu jamais imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, assim. Acho que é um pouco diferente do Wellington, mais planejado, assim. Mas, Tá, mas o Rafa de lá Claramente. projetava o quê? claramente, o Rafael de 90... Acho que vou fazer cortes temporais, né? O Rafael de 95, tinha 9 anos de idade e o sonho era ser astronauta. Ah, Aí, os 2 astronautas aí. Eu queria. Eu só sabia que não ia conseguir porque minha cabeça é grande, não ia ter capacete. Essa era a piada em casa, inclusive. Meu pai é muito cabeça. Os apelidos aparecendo aí, ó. O apelido do meu pai é Caixa d'Água. Não. Então, na cabeça, tô assim. achando que não era. Não, e o teu? Não. E tinha nenhum pra você? Não. Deixa abaixo. Caixinha. Caixinha, ó. Mas enfim, eu queria ser astronauta, de fato. Acho que quando eu entrei na faculdade em 2005 também. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu vou ser professor. Eu quero ser professor. E essa é uma coisa que eu ainda persigo, assim. Eu já dei aula também na área de produtos, é uma coisa que eu ainda quero. Quando eu quiser parar de trabalhar, eu viro professor. Olha, isso daí é uma maldade. Eu sabia. Quando parar de trabalhar. Não, mas eu ainda quero ser professor. Eu gosto de lecionar, eu gosto de Eu estar... vou deixar você um semestre Eu gosto. dando aula pra galera, pra você depois Falar isso. pelo amor de Deus, deixa eu voltar a trabalhar com produção. Eu vou fazer nas minhas horas vagas, fica tranquilo. Mas eu já fui monitor na faculdade, eu gosto bastante, assim, dar aula é algo que me energiza, acho que Não, gosto é bastante. bem, cara, é Eu legal. curto muito isso, legal. assim, então, mas o Rafael de 2005 entrou na faculdade e falou, cara, vou ser professor, quero dar aula aqui. A vida foi acontecendo e aí eu fui entrando no mercado corporativo, no mundo corporativo, e em algum momento falei, cara, não, puta, vou deixar essa ideia de ser professor pra frente. Mas eu sempre quis, de alguma forma... E eu sempre falo isso pra todo mundo, assim. Eu sou um cara extremamente curioso. Eu gosto de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Por que você escolhe um carro vermelho e não um carro preto? É o mesmo carro. Por que você escolhe? Então sempre fui muito, muito curioso nesse sentido. E por isso que eu fiz marketing na faculdade. Eu sou muito apaixonado pela área e tudo mais. Eu sempre gostei muito disso. E acho que, de alguma forma, eu entendi que isso era construir produtos. Por isso que minha carreira inteira eu sempre trabalhei na área de produtos. Porque é sempre sobre entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que elas tomam decisões do jeito que elas tomam. Perfeito. E como que eu consigo influenciar essas decisões de alguma forma. Então, pra mim, a área de produtos, ela caiu como... Por isso que eu falei, eu sou produteiro desde sem saber que isso era produto. assim. Mas 2025 Pra mim sempre foi isso. tem ali um Pedrinho na vida. Eu faço o Quem Rafa- é o Rafa daqui 20 O anos? Rafael daqui pra frente eu não faço a mínima ideia do que 20 vai ser. anos, o que você acha? Daqui 20 eu não sei, daqui 30 eu quero estar na Toscana tomando vinho, aposentado, curtindo a vida um pouco do... usufruindo e não construindo. Eu Dono acho do que, tempo. eu acho que Pedrinho te sustentando. não, o Pedrinho vai estar na faculdade, vai fazer vídeo Daqui a chamada. 30 anos, ele já tá... Vai falar com os netos. Ele não precisa me sustentar, mas ele pode não me dar gasto, já é muito. Já ajuda. Nessa altura do campeonato já é muito. Mas eu, honestamente, acho que também não tem uma questão de aspiração de cargos nem nada. Eu, de fato, quero ser CEO de alguma empresa. Assim, pode ser da minha própria empresa, pode ser de outra Você empresa. tem? Eu tenho, tipo, eu quero, mas muito mais, não pelo cargo, mas muito mais pelo nível de impacto que eu consigo gerar. Que a gente tem uma questão meio de construção de legado, de construir um propósito que seja relevante. Acho que todas essas coisas, elas mexem muito bastante comigo. E- Pirâmide de Maslow, eu tô sabe, lá em cima. Tá lá. E, Mas tipo, eu acho que é pela sua história, inclusive, pelas conquistas que você foi tendo. total. Talvez essa seja. Essa seja a cereja do bolo. Mas eu É pensei o isso. tema de CEO, porque assim, é engraçado, porque eu tinha uma expectativa disso também. E acho que a história foi mudando quando eu saí do mundo corporativo. Beleza, hoje eu tenho uma empresa CEO, nem boto o nome, que é CEO. E quando você começa a olhar os legados que você já deixou, que você pode colocar, você começa a tomar um monte de decisão de tempo, que hoje, assim, eu falo que a melhor coisa que eu tenho do mundo de empreender é que o tempo é meu. Sim. Eu quero estar aqui, eu quero estar lá. Você tem responsabilidade. Tem sábado, domingo eu tô trabalhando. Tem segunda que eu tô no samba 11 horas da manhã, se tiver que ir. Então aquela coisa do legado, você acha assim... E é legal, e acho que todo mundo... Eu também pensava isso. Pô, não, se eu tô lá em cima, eu consigo tomar algumas decisões Mas é o de que você tá impacto. disposto a sacrificar pra chegar lá, né? Só que depois, às vezes...
eu tava conversando com um amigo que era CEO e falou, além da, óbvio, né, a posição, eu chamo mais solitária, porque às vezes você não pode compartilhar com o board, não pode compartilhar com o time, não pode compartilhar com a mulher em casa, senão vai achar que vai dar tudo merda. E às vezes você não tem a autonomia que você acha que você tem. Sim. Então, às vezes, você consegue deixar legado de algumas formas que, dependendo do lugar que você tem autonomia, você consegue muito mais do que o tema. Então, esse tema seu é porque ficava na minha cabeça muito isso, e que hoje... E eu não tô nem falando do orgulho de cargo, que, gente, nós somos seres humanos, a gente gosta. Se a gente estiver numa roda de papo e alguém falar assim, pô, legal, mas não concorda, você já... Não concorda com... É ser humano. Mas acho que esse é legal, o tema de deixar o legado, né? Que assim, o tema de CEO eu entendi que era para deixar legado, mas você consegue hoje algumas formas, até em relação ao tema financeiro, que, pô, você começa a contar, não, eu preciso estar lá porque eu preciso ganhar esse dinheiro para minha família. Mas na hora que você, putz, calma aí, cara, tô ganhando menos, mas eu tô tendo mais tempo de qualidade, porque antes você queria fazer várias viagens para compensar o tempo. Sim. E que, na verdade, meu filho tá puto que num dia eu não fui buscar ele na escola, eu fui levar, mas não fui buscar que eu tava numa reunião, e que o custo é zero. Então, acho que é legal quando a gente fala o tema de legado, que é assim, tem algumas formas que as pessoas falam assim, pô, eu não quero ser CEO. Pô, de repente você... Legado pra onde? de repente você tá preocupado com o cara, mas você tá preocupado com o que você quer de objetivo, não com aonde você vai estar, né? Por isso que eu digo, não necessariamente é o cargo, eu não miro um cargo, porque no final das contas também tem isso. Você pode ser CEO da Amazon, você pode ser CEO da sua microempresa. No final das contas, não é sobre isso, é muito mais sobre o impacto que você gera e o legado que você constrói. Concordo contigo, acho que tem uma série de sacrifícios que você vai ter que fazer também, de tempo, de alocação disso, de tipo, quando você quer se dedicar nisso versus não se dedicar. E que tá tudo bem, o equilíbrio não é linha reta, tem hora que você vai aqui, depois você vem pra cá. Exato, então tudo bem. Pode pedir. Pode finalizar. Não, e pra mim nunca foi também um marco temporal, assim, de tipo, eu preciso alcançar isso até os 30, eu preciso alcançar até os 40. Não é sobre isso, assim, tipo, é mais sobre a construção ao longo do tempo. E por isso pra mim é mais sobre o legado e sobre o que eu consigo construir até lá, do que necessariamente atingimento. Tinha uma propaganda da Folha no passado que eu achava sensacional, assim, que as duas pessoas estavam escalando a montanha, e ela chegava assim e falou, e aí? Fala, vamos descer? Você não sabe o que lá, né? É muito mais o processo do que a chegada. Mas sabe o que é interessante, Rafa? Quando a gente olha... É lógico que a gente tá aqui com 3 homens, 3 pais e uma mulher mãe. São cabeças às vezes diferentes ou cobranças diferentes nossa, conosco e da sociedade para conosco, né? Mas é interessante porque eu também sempre fui aquela pessoa de trabalhar, carreira, aquela coisa toda, até que chega uma idade para a mulher é mais ingrato. Porque a gente tem um prazo de validade para poder, né? Biologicamente falando, exatamente. E aí o prazo vai passando, né? Então você tem... E a pressão vai aumentando. Muito maior, principalmente quando cai aqui dentro que eu quero ser mãe. Então tem essa questão. E tem quem não queira e tá tudo bem. Tudo bem. Mas sabe o que mais me chama atenção ao longo desse paralelo profissional, pessoal? É a falta de controle que a gente não sabe que tem. A gente não tem o controle em muitas situações. A gente acha que consegue ter essa carreira, para alguns talvez um pouco mais linear, para outros uma carreira que vai ali conquistando, mas você tem um foco. Sim. Nome ou não nome, tá lá. Mas o que pode acontecer nesse meio, que talvez te tire, e aí você repensa. O que eu tinha comentado, a minha história de gestação mas ainda não é romântica. Né? Justamente por ter perdido uma filha, meu filho ele tem um milagrinho e tal. Mas assim, naqueles momentos onde a vida é posta em xeque, que a gente pensa, uau, por que é que eu queria tal coisa? Por que que eu mirei aquilo? Por que eu fiquei discutindo tal coisa de maneira desnecessária? Ou alguns entraves, né? Depois que passa, eu deixei de ter? Não, eu tô num cargo que é gestão, que eu tenho que executar da mesma forma. Talvez pensando de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu nunca fui de que, quero cargo. Não, eu neguei coordenação por 3 vezes. Neguei, não queria ser. Até que chegou um momento que eu falei, vai, gente, agora. Né, agora eu vou. Acabei de negar não dentro da faculdade, numa outra associação, e justamente por conta da família. Né? Você não tá disposto a ter hoje não, eu ia, mas de repente eu me peguei ali numa situação que eu falei, meu Deus, eu já tô muito ausente. Minha filha, falei, é dramática, mas ela chegava pra mim às vezes e falava assim, por que você não fica em casa e o papai às vezes fica? Não é porque lá o nosso negócio ele cuida e tá lá. Sim, que tá próximo. Por que as outras mães fazem as atividades e você não tá aqui?
E aí você fica, né? Meu Aquela Deus. conversa. 6 anos ela já tá falando isso. Agora, tira a culpa, mas é que eu preciso estar ali. Sim. Porque isso não vai voltar, né? E talvez cargo, o que a gente tem pro futuro... E tem oportunidade ainda. A gente Pode esperar, né? aquelas coisas de primeira, né? Mas fala aí, você vai completar. Não, foi ótimo, porque vai bem na linha do que eu ia comentar. Porque assim, eu faço um monte de coisa, né? Eu não falei, mas eu dou aula na SPM também. Hoje eu dou aula. E amanhã também. Eu dou aula no Albert Einstein, na pós-graduação. Não me assusta, porque Não. eu te vi no campus da... Como assim? Não, como assim não tá Na pós-graduação. Meu professor nunca te vi lá? Tá bom o controle, né? E no Albert Einstein também dou aula. Que legal. E aí eu falei da mentoria, tal, esse monte de coisa. Aí pensar assim, caramba, tá correndo pra chegar lá? Não, eu tô curtindo isso, né? Até no final de semana, conversando com os amigos, assim, eles falam assim, e aí, qual é a empreitada nova? Eles já começam assim comigo, né? Sim. Qual que é a nova? Eu falei, não, cara, é a mesma coisa, eu tô seguindo a mesma coisa que vocês já sabiam. Mas o bom é que eu gosto. Me divirto, eu consigo pegar e articular as datas, né? Então, na pós-graduação, eu tive que trocar uma data, porque a coordenadora tinha passado, era no dia do aniversário de casamento. Daí eu falei, putz, essa data eu não posso. E ela conseguiu ajustar. Ela trocou, né? Então a gente inverteu a aula. Então, graduação não tem... na graduação não vai dar, né? Como assim, aniversário de casamento é importante. Você vai estar dentro da sala de aula com seus 50 aluninhos. Comemora com o marido na aula. Mas pode levar pra minha esposa pra sala de aula nesse dia. Comemora na cantina. Mas, assim, o caminho, né? Então, assim, eu me divirto, eu gosto de fazer isso. E eu falo isso pro meu filho, né? Então, eu dou aula, às vezes, online, né? Em casa. E aí, ele pega e chega da escola e eu falo assim, ó, saibam que meu filho vai vir da Oi. E ele vai lá e coloca a cabeção assim. E fica dando oi lá, né? E eu meio que vou trazendo isso, né? Então, enquanto eu puder fazer isso, fazer o que eu gosto, sem pegar e sacrificar, é claro que tem um sacrifício, tem um momento de pico, tem um momento de estresse, tem semana que você vai ter 3 aulas nas 2 faculdades. Putz, faz parte, né? Então é meio que, se faz sentido, eu continuo. Se não faz sentido, Boa. aí eu paro, né? Então, negar a mentoria, né? Então, assim, putz, não consigo agregar mais agora, mesmo querendo. Tem a frase da minha geladeira que recentemente eu passei a olhar, já tinha muito tempo lá e passava desapercebido, que é se faz sentir, faz sentido. Mas não só no sentimento, é de qualquer coisa. Sabe aquele problema que assim, deu merda, tu ficou puto? Pô, beleza, faz sentido, tu vai resolver, tu vai querer, nunca mais vai querer repetir. Se for aquela coisa que, tô fazendo porque eu tô fazendo, cara, então não faz mais sentido tu fazer esse negócio e vai pra alguma coisa, né? Acho que faz toda a diferença. Ó, eu tô falando que a gente passa rápido. Galera que tá assistindo, tá vendo que esse papo aqui vai até amanhã, hein? Por isso que eu falei, começou 1h30 antes, vai aqui e vai esticar depois. Mas só pra gente ir indo pras perguntas aqui no final, eu queria só fazer uma pergunta que é importante, antes aqui dos finais, que é o seguinte. Como grandes executivos, grandes profissionais, enfim, seja pra família, que a gente falou bastante aqui, pros filhos de vocês, e pros liderados, que com certeza estão no time de vocês, a gente passa por momentos na nossa vida que nem sempre é tudo. Da mesma forma que a gente falou muito de linha reta, de ralação pra conquistar, tem momentos que a gente vai lá no fundo e fala assim, cara, deu merda. Tem algum momento de vocês, alguma situação, seja vida pessoal, profissional, tanto faz, que você fala assim, foi aquele momento que marcou, não vou usar a palavra negativamente, foi assim, que tu achou assim, abriu um buraco, deu tudo errado e não sei o que eu vou fazer amanhã, não sei o que eu vou fazer daqui a um mês. Porque o que a gente vê muito problemas são pequenos, a pessoa fica cavando e o buraco vai ficando maior. Ou que tem problema que pessoas que não querem pedir ajuda ficam querendo resolver e não, deixa eu tentar, e eu fico com vergonha e não resolve. E o negócio não anda. Então é até mais sobre como vocês saíram do problema, menos do que o problema e como saíram, até porque tem pessoas que estão vivendo aí problemas que não são, ou tem pessoas que estão vivendo problema real e não pedem ajuda, ou problemas que ela já pediu um monte de ajuda e não sabe o que fazer diferente. Então teve algum que marcou vocês, assim, alguma situação que, putz, cara, aqui eu não sabia o que ia fazer no mês seguinte, e assim, e aí óbvio, né, alguma, assim, não precisa citar nome, tudo, como é que saiu para servir de inspiração para essa turma aí que tá rodando e talvez não saia do lugar? Cara, eu tenho sim. Acho que todo mundo tem esse momento de vale na carreira, né? Eu lembro claramente, assim, que teve quando eu saí da Oi, já fazia 5 anos que eu tava lá,
Eu pedi demissão para ir para uma outra empresa. Eu já tinha, sei lá, acho que 10 anos de carreira, já trabalhava bastante tempo na área de produtos e tudo mais. E eu pedi demissão para ir para uma empresa muito menor. E quando eu fui para essa empresa, eu cheguei lá e putz, não era nada do que eu fazia. Assim, tipo, claramente não existia uma área de produtos, não existia nada do que eu fazia de fato. E ali eu falei, putz, fiz merda. E agora, né? Como é que eu faço pra voltar? Como é que eu faço pra retomar minha carreira, assim? E eu lembro claramente que nessa época, pensei, cara, minha carreira acabou. Tipo, acabou. Porque eu não tinha mais... Quando eu tava na Oi, é um pouco do que a gente falou, a questão, inclusive do sobrenome e tudo mais. Eu tinha acesso a muitas coisas, eu conhecia muitos fornecedores, conhecia muitas empresas, eu tinha uma rede de relacionamento muito grande. Quando eu saí daquilo, mingou essa minha rede de relacionamentos, né? Então, claramente, as pessoas não se relacionavam com a Rafaela, se relacionavam com o meu cargo ou com a posição que eu ocupava ali dentro. E aí, quando eu fui pra essa empresa muito menor, que não tinha essa área de produto, mas era meio que tipo, cara, vai fazendo um trabalho aí meio junto com vendas, vai tocando isso aqui de lado. Eu falei, cara, acabou minha carreira. E agora? O que eu vou fazer? Tipo, e aí eu olhava pro mercado, tinha o mercado das startups, que eu deixei o bonde passar, porque eu demorei muitos anos pra ir para as startups. Era meio que tipo, cara, eu achava que era meio bolha, tipo, não faz muito sentido. Esse negócio de dinheiro infinito nunca colou na minha cabeça, nunca deu. Pra mim nunca fechou a conta, assim, claramente não fechou mesmo, né? Agora a gente tá vendo um inverno das startups, que é o inverno pra sempre agora. A gente tá do lado de lá do muro, lá do Game of Thrones. Mas, basicamente, eu demorei muito tempo para ir pro mercado de startups, o mercado tinha hiper especializado nessa área de produtos de tecnologia, e eu ainda era um cara à moda antiga, eu era um cara analista de marketing, que olhava para produto como negócio. Eu sempre achei que produto é meio, não é fim, né? No final das contas, então eu sempre olhava essa parte de negócio, e eu olhava e falava, cara, acabou minha carreira, porque eu não tenho mais espaço no mercado antigo, eu não tenho mais espaço no mercado novo, porque eu nem sei essas terminologias que a galera usa e tudo mais. Então, eu me vi num vale enorme, num buraco de rato. Falei, cara, e agora? O que eu faço pra sair daqui? Assim, então, primeiro foi um pouco de me permitir, inclusive, sofrer, de tipo, cara, tá normal, eu vou sofrer um tempo mesmo por essa questão de carreira. Fiquei mais introspectivo na época, de tipo, cara... Não sou o único. Fiquei meio desesperado, falei, cara, eu vou sofrer um pouco. Depois eu comecei a olhar um pouco pra fora. E o que me salvou, acho que foram as conexões que eu tive, um pouco do que eu falei dos relacionamentos, de tipo, amigos que eu fui construindo ao longo da jornada e da vida. E eu tenho amigos, cara, minha primeira experiência profissional foi na Claro em 2009. Na verdade, meu primeiro trabalho de fato foi na Fininvest como analista de tenista de telemarketing de fato, mas na área de produtos foi na Claro. Eu tenho amigos desde a época da Claro. Todas as empresas que eu passei ao longo da minha carreira, eu tenho muitos amigos até hoje, assim. E acho que foram essas relações que eu construí, esses amigos, que me fizeram sair desse buraco, assim, de tipo... Legal. Os amigos começaram a falar, cara, não, peraí, não é assim, você tá enxergando o copo metade vazio, mas vazio, não é metade vazio, ele é inteiro vazio, tipo, não é assim. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu comecei a estudar um pouco mais, olhar um pouco mais pras coisas e falar, não, peraí. A síndrome do impostor tava gritando nessa época. Eu falei, não, peraí, eu não sou tão ruim dessa forma, assim. Entendi. E aí eu comecei a me colocar mais disponível para processo seletivo, participar de mais algumas coisas. E aí eu comecei a participar de processo seletivo, e eu falo isso pro meu time até hoje, galera, participem de processo seletivo. Tipo, vocês têm que estar ali olhando como é que tá acontecendo no mercado, tem que de alguma forma ir tateando um pouco nesse estudo também. Mas eu comecei a participar desses processos, comecei a olhar e falei, não, peraí, o que eu sei tem valor pra caramba. Comecei a conversar com pessoas de outras empresas e falei assim, não, peraí, eu não sou tão ruim quanto eu tava imaginando, quanto eu tava projetando. Isso aqui eu sei fazer, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer. Acho que os processos de mentoria, a gente como mentor às vezes aprende até mais do que o próprio mentorado. Porque você olha e fala assim, pô, eu sei fazer, eu nem lembrava, mas eu sei, não, eu já fiz isso aqui 10 anos atrás, eu já passei por isso aqui. Pô, eu sei sobre isso. Então, de alguma forma, eu acho que sair desse buraco foi muito mais me permitir olhar, não no sentido de comparação com outras pessoas, mas no sentido de entender o que estava acontecendo no mercado, com pessoas que estavam em outras empresas, em outros lugares. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, tem valor o que eu sei. E aí isso catapultou minha carreira, assim, eu consegui de alguma forma olhar para outros lugares e falar, pô, consigo agregar valor nisso aqui. Acho que ter passado pelo momento de vale me fez ter muito mais certeza das coisas que eu sou capaz de fazer. Então, excelente. E para mim isso é muito transformador, assim, tipo, eu só efetivamente consegui colocar o pé no chão e ter muito menos síndrome do impostor quando eu passei por esse buraco, que ali eu falei, cara, eu sou horrível, eu não sei fazer nada disso aqui, eu não entrego valor. Quando eu comecei a olhar, falar, não, eu entrego valor, dali pra frente eu normalizei dentro de mim, tipo, o quanto eu sou capaz de aportar valor na carreira das pessoas que trabalham comigo, nas empresas que eu trabalho até hoje, assim. Então, de alguma forma, sair desse buraco foi através das relações, conversando com as outras pessoas e entendendo muito mais quem é o Rafael também. Tipo, cara, quais são as minhas capacidades? E eu acho que ali foi um momento também de autoconhecimento, de falar, eu sou muito bom nessas coisas aqui, nessas outras coisas eu não sou tão bom assim. E aí eu vou ficar focado muito mais em como é que eu consigo disfarçar as coisas que eu não sou tão bom,
ou eu vou me dedicar 100% àquilo que eu sou muito foda? E como é que eu consigo encontrar empresas que têm desafios que valorizam aquilo que eu sou muito foda? E de alguma forma, acho que é essa. E eu sei que é óbvio que é um lugar de privilégio muito grande falar para as pessoas que estão começando a carreira e falar, cara, encontre os lugares, vamos fazer os... Por que você tem que pagar? E tipo, cara, você precisa pagar as contas. Mas de alguma forma, você entender quais são suas fortalezas e investir nessas fortalezas para que você consiga encontrar ambientes que valorizam aquelas fortalezas, isso é a chave do sucesso e do crescimento. Assim, tipo, não tô dizendo para você negligenciar as coisas que você é ruim. Acho que eu sempre falo isso pro meu time, inclusive. Tem coisas que você é muito ruim, você tem que minimamente ser mediano para que aquilo não te atrapalhe. Então, sei lá, um exemplo. Sim. Cara, você não é um cara bom em dados. Mas você precisa minimamente saber lidar com dados para que isso não te atrapalhe nas outras coisas. Então, gasta energia para você minimamente ser bom nisso. Mas você nunca vai ser a referência em dados, mesmo que você se foque muito nisso aqui. Acho que o Gallup lá tem a consultoria, inclusive, que fala muito dessa coisa, da gestão das competências e tudo mais. Mas, cara, foca naquilo que você é muito bom. Porque aquilo que você é muito bom, com certeza você vai ter um ganho exponencial e você vai aportar muito mais valor naquilo. Então, de alguma forma, acho que fazer essa análise, entendendo o que eu também sou bom e no que eu consigo agregar nas empresas, fez com que eu conseguisse sair desse buraco. E é bom que, assim, a gente volta a reforçar o que a gente já falou algumas vezes das suas relações. Com quem você se relaciona e como é que você valoriza as pessoas. Que é importante que você tenha a visão de você, o autoconhecimento. Acho que essa discussão não existe mais porque é extremamente importante, mas é importante você ter uma visão externa. Porque senão você fica com esse tema de que, pô, eu não sei se eu posso, não sei. Por isso que não adianta você se fechar na tua bolha. Porque tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. É importante você ter essa visão externa. E aí, teve algum caso também de que fala assim, deu ruim. Deu ruim, mas deu ruim... Federal, né? Sempre tem, né? Mas Obrigado. Eu não vou fugir muito desse tema que você já trouxe, né? Mas eu não precisei sair de uma empresa para ter que sentir isso, né? Então, assim, eu já me cobrava demais, né? Então, por natureza, eu sempre me cobrei muito. Então, em um certo momento, não foi eu não estar no mercado ou não estar numa empresa tal que me fez me questionar. Eu sempre me questionei. Então, por um certo momento, eu me via como uma fraude, como assim, um impostor muito forte, esse tipo de coisa, né? E aí vem a questão de, ok, se você não for desempregado, tal, então onde que foi o fundo do poço? O fundo do poço é quando isso começa a bater diretamente nos seus valores, no que você pensa, e vai pra saúde mental, né? Então, o que eu coloco é que, você falou assim, do que ficaria para as pessoas, é isso, né? A gente se autoconhecer, né? Em profundidade, né? Você perguntou se eu me sinto bem sabendo quem eu sou? Sim, porque eu sempre fui assim, mas isso não foi um processo do dia pra noite, foi uma descoberta contínua, né? Mais recentemente, eu passei por um processo de avaliação neuropsicológica, porque... mas neuropsicológica, né? Uma avaliação sua, neuropsicológica sua? Muito por isso, né? Porque eu me questionava e eu olhava pra fora e eu me via muito diferente do restante das pessoas, né? E em conversa com o time, uma pessoa pegou e abriu pra mim assim, olha, tô fazendo um processo a neuropsicólogo pra ver se eu tenho TDAH, o outro pra ver se eu tenho autismo, né? E essas coisas começaram a ficar mais em alto depois da pandemia e tal, né? E tudo isso veio e falou assim, pô, mas eu sou isso também, eu tenho isso. E aí o autoconhecimento de que eu já tinha avançado muito, né? Já tinha aprofundado muito o autoconhecimento. Veio uma outra dúvida, assim, será que tem alguma outra coisa que precisa ter um olhar mais atento do que só eu me conhecer, né? Que tem que ser acompanhado por um profissional? E aí eu fiz todos os testes, e aí a psicóloga, né, a neuropsicóloga, ela falou pra mim assim, no dia que fechar os testes, eu vou fazer o chá revelação do seu CID. Qual que é o CID? É o seu CID, né? E aí eu cheguei lá no dia, né, ela fechou uma manhã pra gente conversar sobre tudo, os resultados dos testes, e ela falou, então a gente começa aí que você não tem CID nenhum. Aí você ficou frustrado. Então aí bate... eu quero muito. Bate uma coisa, porque assim, se você tem um CID, se você sabe alguma coisa... Sim. É algo pra você pegar e culpar, é algo pra você tratar, é algo que você vai pegar e vai ter alguma coisa pra ancorar. Só que ela falou assim, apesar de você não ter o CID, você é superdotado. Você tem altas habilidades. Aí ela pegou e foi falando dos resultados e de todas as outras coisas que eu vinha trazendo, desse autoconhecimento, de como as pessoas me viam. E aí, sabe aquele momento de puf, né? Faz tudo sentido agora, né? Epifania, né? E aí, isso é bom, né? Então, ter esse autoconhecimento. Então, aí você começa a trabalhar mais com
quem você é, qual é a sua fortaleza, onde você pode agregar, onde você não pode agregar também, né? Então, assim, também é libertador você poder falar assim, não, isso aqui eu não sei, não consigo. Isso não é meu. Legal. Além do libertador, é humilde. A É, gente olhar e saber quais são as fraquezas, porque é difícil. é difícil. Ó, e você só consegue evoluir se você sabe. Até pra você ter pessoas. Não quer dizer que você vai resolver as fraquezas, mas você vai ter pessoas pertas que conseguem te complementar, né? Sim, exatamente. E é bom você dividir isso, né, com as pessoas de confiança. Né? Exato. Eu tenho pra mim que tudo é cíclico, profissional e pessoal. Você vai ter um momento de alta, você vai ter um momento com algum tipo de problema, mas nenhum dos dois é eterno. Total. Então, a gente consegue aprender e evoluir. Eu nunca tive Minha carreira foi mais linear, não linear super mega master positivo. Eu tô dizendo que nunca teve algum momento que eu falasse, nossa, e agora? Eu esperava, por exemplo, para sair de uma outra instituição, para vir para a SPM, não foi uma ruptura. Entendi. Eu pedi afastamento, fui, testei, vi o que dava para depois sair daqui. Então, sempre assim. Pôs o pezinho na água. Com muita cautela. Sempre foi. Se vai ser assim eternamente, não sei. Expectativas não gero. Né? Para isso não. Legal. Mas em todas essas situações a gente tem esses ciclos. Vamos colocar até no próprio casamento. O casamento ele não é perfeito todos os dias. Então a gente tem os momentos de baixa, mas eu acho que isso que tem que ficar claro. E aí para quem tá ouvindo, seja na empresa, seja, né, as pessoas do lado do CPF, mas também do CNPJ, que vai passar. E mesmo no momento que a gente tá lá super em alta, Vai passar. mesmo como CEO, quando eu penso no que você falou, a questão de deixar um legado, é como você falando pareceu também muito bonito, assim, eu vou chegar lá e vou deixar um legado. A hora que a gente chega lá, o tanto de também, eu vou chamar de inimigos, mas não tão forte, mas pessoas que você desagrada. Porque as decisões têm que ser tomadas. Você fala muito mais não do que sim. Então, hoje, na posição, são 11 anos dentro da mesma instituição, como professora, supervisora, a coordenação. Você não consegue levar todos junto contigo e não consegue agradar a todos. Porque quando você chega ali, tem algumas decisões que não são mais da Érica pessoa. Total. Eu tenho que tomar Representa esse papel, da instituição. Exato. Então, eu acho que esse papel é interessante. Tem aquela frase que eu usei da outra vez, eu continuo com ela. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso. Porque a gente não tem muita alternativa. Não. Então tem que ir. Não, Não para pra você. E o cíclico não é tá bem, tá mal, não. Às vezes quando você tá mal, até brincar casamento. Então assim, não, tá bem, tá mal, não. Tá mal. Às vezes quando você tá super bem, tá bem. Então isso acontece, faz todo Mas é sentido. estático, né? Então a gente tem que lembrar que vai passar. Mas acho que é legal, até pela resposta dos para quem tá assistindo, reforçar o tema do autoconhecimento. E aí, pessoal, autoconhecimento, coração aberto. Não adianta, não, deixa eu ouvir o que eu quero escutar. O coração aberto. E você tá conectado. Viagem de confirmação. Você tá conectado com outras pessoas. Igual a pesquisa. Não fazer pesquisa. Você vai fazer pesquisa pra quê? Porque tem resposta que você nem precisa de pesquisa. Só pra dizer que não, porque eu fiz uma. E acho que esse é legal vocês estarem trazendo esses temas, porque, de novo, tem gente que acha que, putz, tá bem, tá legal, não, deixa eu ver cara, terceirizar o problema, é isso. Não, deixa eu descobrir algo, porque eu vou falar que não tô falando porque a culpa é disso, de terceirizar o problema. E não, e buscar onde é que você precisa melhorar. Legal. Vamos então agora para nossa reta final, aquelas perguntas e resposta rápido. Vai você primeiro? Não, hoje... Então eu vou primeiro. A primeira é o seguinte, a gente falou da parte de, enfim, acabou de falar de não somos super-heróis, tivemos problema e voltou, mas também a gente faz coisa boa pra cacete ao longo da nossa jornada e a gente dá pouco parabéns pra gente. A gente pouco reconhece, a gente só quer ser reconhecido em projeto grande. Cara, no dia seguinte é super legal, assim. Eu vou dar exemplo ontem. Ontem eu fui lá, lá no lançamento. Pessoal, de novo, vocês estão vendo em setembro, a gente tá gravando aqui em agosto. Fui lá no lançamento do livro da Ju e podia reclamar de 2 horas de fila, mas eu fiz a super amizade na fila, com um casal incrível e tudo isso. Então, assim, parabéns pra mim. Consegui ir lá, tá presente no lançamento em São Paulo no livro, ainda fiz uma amizade bacana. Qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês por alguma coisa que vocês fizeram, que assim, chegou no final do dia, parabéns pra mim. Sexta-feira, esse é recente.
Durante a semana passada, meu time ele foi muito elogiado, né, pelas entregas. E às vezes, quando você vira líder, você fala assim, pô, e o meu parabéns, né? E aí o meu parabéns foi assim, pô, parabéns pra mim por ter desenvolvido essa galerinha, por eles estarem crescendo, por eles estarem aparecendo, por eu estar recebendo esse feedback deles. Então, esse trabalho de estar próximo a eles, ajudando no dia a dia, quebrando as barreiras, fazendo a mentoria próximo, tem um pedacinho meu, aí tapinha nas costas. Agora, tirando do lado profissional, parabéns por alguma coisa que você fez, assim, porque... Tá vendo aí? Minhas amigas mulheres. Não, síndrome de impostor tem mais mulheres. Homens também tem, tá? É óbvio que tem os temas femininos, enfim. Eu brinco que tem aqui o Sobe e Puxa, que tem várias mulheres, mas também tem. Do lado pessoal. Porque a minha provocação é assim, cara, a gente tinha que dar parabéns pra gente todo dia, cara. Hoje, sempre a gente faz alguma coisa legal. É porque a gente chega no final do dia pensando no que deixou de fazer pro dia seguinte, mas... Putz. E do lado pessoal? Do lado pessoal é muito o que eu vejo do meu filho mesmo, né? Então, assim, um exemplo aí de parabéns pra você, né? Pra mim. Disso, dele pegar, de eu ver que, apesar de eu deixar ele ser ele mesmo, de eu pegar e ter esses momentos da bronquinha ali, alguma coisa, né? Ver que ele tá se desenvolvendo, então... Parabéns pra mim, que apesar do mundo doido, né? Tô conseguindo pegar e colocar uma visão nele mais com os valores, né? Da nossa família. Então, boa. Isso aí Cara, legal. O meu é meio conectado às duas coisas, assim. Acho que o último parabéns pra mim mesmo é... Tem 2 pessoas no meu time. A Catinha acabou de ser mãe. E o Kim, que vai ser pai daqui 6 meses. Essa água do Yubem, essa água desse ambiente aí tá... Não tô querendo beber. A gente tá... vamos lá. A gente tá num momento lá de muitas crianças, né? E acho que foi ontem. Eu escrevi alguma coisa sobre a amamentação, como eu disse, e tudo mais. E a Catinha, que é essa moça do meu time, ela escreveu falando, pô, Rafa, você vai ser um puta paizão. Tipo, que eu tava falando um pouco sobre essa questão também de voltar a trabalhar, que é uma coisa que, putz, tá sendo difícil, assim, de tipo, putz, vou ter que voltar pra minha rotina, quebra um pouco do dia a dia. Cada sorriso do Pedrinho eu tava ali, cada peido que ele solta eu tava escutando. Tava do lado. E não vou ter mais isso, né? Tipo, tenho todas as preocupações de trabalho e tudo mais, então eu tava pensando bastante nisso. E aí ela escreveu bastante sobre isso, assim, de tipo, putz, de como é que ela me enxerga num lugar muito de ser um paizão, de estar próximo, de tudo mais. E eu acho que o parabéns é muito nesse sentido de eu consegui construir com o meu time uma relação que vai muito além do profissional, assim, de tipo, eu lembro no dia que o Kim me ligou pra me contar que ia ser pai, tipo, a gente fez uma videochamada, eu tava com o Pedrinho, inclusive, tipo, e ele me contando super feliz, e, tipo, cara, você pai. A gente viajou junto o ano passado pra esse evento em Londres que eu fui, e a gente conversou bastante sobre as questões de paternidade, né, e tudo mais, então foi super legal, assim. Então pra mim o parabéns é muito no sentido de pra mim, a conexão que eu consigo construir com as pessoas é muito mais do que só o profissional, é o pessoal também, assim. Tipo, cara, pode ser que o CNPJ mude um dia e tá tudo bem, mas a maneira como eu me relaciono com as pessoas fala muito sobre isso, assim. Então, acho que o parabéns é nesse sentido. Tipo, eu fiquei muito feliz e orgulhoso de... Legal. Um pouco do que eu falei pra vocês, de como é que as pessoas me enxergam, de ser esse porto seguro, de ser confiável e tudo mais. Esse foi um exemplo disso, assim, de, pô, as pessoas se sentem confortáveis comigo, elas gostam de ter essa relação comigo, elas são próximas de mim, assim, então isso me deixa muito, muito feliz. Acho que a gente tá falando sobre construir legado e tudo mais. Legado pra mim é o que a gente constrói ao longo do processo, e não quando você chega lá. Sim. E eu sinto que eu tô construindo um legado legal, assim, então nesse sentido eu me parabenizo. Assim, então. Show. Tá, mesmo como co-host tenho direito? Pode, se quiser. Deveria. Agora que parabéns, se não tinha. Além de você, parabéns por estar aqui hoje, muito obrigado. Parabéns pro Leandro também. Né? Já tá numa parceria. Eu acho que a decisão de ter declinado da vaga, do cargo, seja lá, né, da posição que eu disse fora da faculdade, é um parabéns porque foi corajoso. E até fala do próprio Leandro, ele falou que você teve coragem de aceitar e também teve coragem de declinar no momento que você acha que fazia sentido. Legal. Então, tem isso. Mas agora a perguntinha rápida, o que você vai fazer essa semana para ter um novo parabéns para você? A gente tá ainda no início da semana, não vou nem dar a data aqui, porque a gente não sabe o que deve falar, mas... E aí, essa semana, bota um dia e... Você vai chegar assim, sexta-feira, parabéns, porque essa semana eu... Vou fazer... desculpa, batendo na mesa aí, vocês ouviram o barulho. Espero que na sexta-feira eu tenha organizado algumas pendências que eu tenho, e aí eu vou ganhar esse parabéns, né? Então é a pendência de organizar toda essa minha agenda que eu preciso, né?
Pra aí eu conseguir pegar e organizar melhor as minhas férias, os próximos passos, tá mais próximo com meu filho. Questão de horário mesmo, né? Então, tá um pouco desorganizado, eu vou ganhar o parabéns se eu conseguir. Até sexta. Ó, e vou te dizer o seguinte, isso aí, ó, 80% tá balançando a cabeça vendo assim que não organiza essa agenda, que o pessoal vai deixando a agenda levar e não faz isso. Exato. E aí, Rafa? Essa semana eu preciso de muitos parabéns, porque é meu aniversário, inclusive. É Mas verdade. o que você vai fazer por você? O que eu vou fazer por mim, eu vou me permitir estar de coração e de cabeça com as pessoas do meu time essa semana. Eu antecipei uma semana minha volta da licença paternidade, porque tem um encontro presencial com a galera do meu time. Daí vou sair daqui agora, inclusive, vou pra encontrá-los. E eu quero olhar na sexta-feira e falar, me permitir viver de fato com as pessoas ali, estar ali junto com elas, e não ficar nesse dilema de, puta, mas o Pedrinho tá em casa, mas tem todo... Eu quero de fato conseguir, tipo, Pra tá concentrado. tempo de qualidade com essas pessoas, tipo, porque no final das contas foi uma decisão consciente minha de antecipar essa volta pra estar ali. Então, eu quero na sexta-feira olhar e falar, beleza, eu fiz de fato isso. Assim. Tá, eu quero fazer uma maquete de países com meu filho até o final de semana. Porque vai ter lá na escola, feira da qualidade. Mas aí não é só o parabéns, né? É a obrigação que senão a escola vai brigar. Mas eu poderia ir pra Terceirizar. mais fácil. Entendi. Então, vamos Que ele não escute isso, corta esse pedaço. Ó, gente, não, e eu vou reforçar a frase que você falou. Tempo de qualidade é com todas as pessoas. Isso. As pessoas, não, calma que eu quero ter um tempo de qualidade com a família, com os amigos. Não, gente, então bem trabalho, um tempo de qualidade também faz sentido. Foi ótimo. Então vamos lá, pra gente encerrar... Ah, não, calma aí, vai dar tempo, antes da nossa mensagem. Ela vai cantar uma música pra gente. Não, antes de falar. Que era importante pra quem tá seguindo vocês aqui também no nosso rápido. O que vocês gostam de fazer quando estão 0 pensando em trabalho? E vamos falar assim, não estão ali cuidando do filho, lazer, de hobby, alguma coisa que vocês gostam de fazer. E um superpoder. O que é um superpoder? Aquela coisa que só família, amigos... Eu acho que eu vou até falar um dele aqui, mas que não pode ser. Sabe aquela pessoa da informática? Não, deu algum problema no computador? Pergunta, não, deu quem trabalha com tecnologia, o pessoal acha que sabe tudo. Deu problema na televisão, tem nada a ver contigo, as pessoas pedem, né, pra você. Mas assim, o que vocês têm um superpoder? Não, cara, tem que fazer o churrasco, é o que faço. Tem que fazer, sei lá, a maquete é o que faço. Tem que, quando o pessoal tá brigando, pau comendo na família, o que é ter um superpoder de vocês? E o que vocês gostam de lazer? O que faz que faz a cabeça de vocês dar uma nova energia, né? Eu gosto de desenhar. Gosto de desenhar e pintar com aquarela. Então eu gosto de fazer meus desenhos. Isso é o que eu vou falar agora. Já jogou sarrafo lá pra cima aí, ó. o que mais vai descobrir, né? Isso aqui Exato, Vai soltar. Bob Goods não. Não, Bob Good não. Você é Bob Good. Não, é com aquarela. Né? Eu faço meus desenhos, mas não é nada rebuscado, né? Então eu gosto de... Enquanto eu tô em reunião, até o meu caderno de trabalho, assim, ele fica do meu lado. Então eu vou fazendo desenhos. Eu tenho alguns quadros expostos. Algum dia pode ser que sim. Mas já tem algum? Mas já, com um quadrinho na sua casa pra você tem lá de desenho? Eu não coloquei em quadro, mas eu tenho. E o meu filho, assim, no mês aniversário dele, cada mês eu fazia um desenho. Pô, aí, ó. Ainda tem tempo. Essa opção, acho que E assim a gente encerra o episódio. Você falou de astronauta, né? Então todo menino gostava de ser. Então, nos 12 meses, né? Nos meses de aniversário, eu comecei fazendo o primeiro foguete, o V2, e vinha até o... Aí. Eu fiz todos. A história do... Agora não tem. Essa resposta é o superpoder ou é o hobby? É o hobby. Esse é o hobby. Não, qual é o superpoder? Não, nem falo. Sofrendo com a minha maquete. A sua maquete, eu acho que dá tempo. Na tua agenda dá um tempo de você checar a maquete. Tenho consultoria para serviços desse tipo maquete, também. né? Aí tu vai fazer uma maquete, daqui a pouco tem um foguete na maquete. Eu tô sofrendo com E o superpoder? Agora, Feo, qual o superpoder? Não é esse aí de chamar para arrumar o computador, mas essa questão de ter uma visão mais sistêmica, né? Eu consigo simplificar bastante as coisas através de análise. Então, se foi para essa questão de fazer, conhecer melhor o cliente, tal, na visão de produto, eu fui do outro lado, utilizando dados e tecnologia, né? Então, pro CRM... Mas os amigos te pedem isso? Amigos lá do... Vamos da família, amigos te pedem? Minha mulher, quando precisa de alguma análise, alguma coisa mais profunda, estatística, eu ajudo. Ela vai lá, boa. Tem que pedir ajuda. Eu levou pro maridão. E aí? Mas a mínima ideia que eu vou falar. Aí, agora cara, meu superpoder... Eu sinto com a caneta, com o dedo assim, o Bob Good. O meu superpoder sempre foi o sono.
Eu durmo em qualquer posição em segundos. Mesmo Sempre. agora? Consegue, Mesmo agora, se eu consegue fechar o olho, tranquilo. tranquilamente. Sempre foi assim, tipo, desde criança, eu durmo maravilhosamente bem e rápido. Tipo, eu nunca tive dificuldade. Sabe aquela coisa assim, tipo, vou fazer uma oração de dormir, Tô com eu mais dormi inveja antes. disso do que da quarentena. Dormir eu Mas consegue dormir bem, acordar bem, né? Que é um Não, tipo, perfeito. acorda, Não. Eu queria ter um superpoder aquisitivo, mas eu tenho sono como superpoder, de fato. Assim. É. Então, mas eu também sou uma pessoa que consegue resolver problemas aleatórios da família. Então, eu sou a pessoa que a família... puta, minha internet não tá funcionando, não sei o que lá. Remotamente eu consigo resolver, sabe? Eu não sei, mas eu aprendo e consigo resolver. Então isso eu sempre... De vez em quando é assim, tô com um problema na internet, tu já ligou pra... Não, que forma? Não, eu Você resolvo. tá ligando pra pessoa errada, né? Tipo, eu nunca vi aquilo, eu preciso configurar e eu aprendo muito rápido. Então eu tenho facilidade de aprendizado muito rápido. Então eu sempre resolvi tudo. Que maneiro. É tipo consultor de assuntos aleatórios da família. Sou eu. Eu sou essa pessoa sempre. Boa. Agora, o hobby... Diferente do hidroel, cara, eu gosto de uma cerveja de falar besteira, assim, eu gosto de churrasco, eu gosto de estar com a família. Acho que a gente vai estar falando besteira e ele vai estar desenhando. Olha que o pessoal tá falando merda lá no Vão se desenhando vocês. É isso. Cara, eu gosto literalmente de algum momento conseguir interagir sem necessidade de performance, sem necessidade de ser muito bom naquilo. Às vezes meio que me permitir fazer coisas onde eu seja muito ruim. Então, sei lá, tem um videogame, eu jogo muito mal. Mas às vezes eu jogo, tipo, e tá tudo bem eu ser ruim com aquilo. Eu gosto do fato de ser ruim naquilo. Porque, tipo, eu preciso de alguma válvula de escape também onde eu me permita ser ruim em alguma coisa. E eu acho que os meus hobbies, eles têm essa questão de estar com a família, gosto de assistir anime, gosto de assistir série, gosto de assistir, tipo, ler também, eu gosto dessas coisas. Então acho que, de alguma forma, eu gosto do entretenimento, por mais que seja um entretenimento barato, inclusive, assim, de tipo... Cara, eu leio Nietzsche, eu leio Dostoiévski, eu leio Crepúsculo. E tá tudo bem, assim, tipo, tem momentos que eu quero desligar minha cabeça e eu vou ler alguma coisa pastelão, vou pintar um Bobbie Goods, não vou pintar uma aquarela, assim. Então, tipo, de alguma forma, acho que os hobbies, pra mim, eles são muito mais esse lugar onde eu consiga me permitir não ser alguém de altíssima performance. Então, é muito mais esse sentido. Essa parte do desenho, até assim, é uma forma de também não trazer o perfeccionismo. Porque, como eu falei assim, o desenho, quando eu faço... É que eu já tô imaginando ele é desenho, né? Não, depois eu mostro aqui. Aí, galera, vai mostrar os desenhos dele. Vamos ver desenho. Mas, então, é um momento de pegar e fazer o desenho que vem da cabeça, do jeito que eu acho, que deveria ser. Então, assim, algo que não tem... como eu falei dos guardrails, na hora de desenho não tem. Então Aí, na próxima vez eu vou precisar vir uma pessoa mais evoluída. Uma aula de desenho. Eu vou ter que ter uma próxima vídeo. Ou então, desenha lá e pô, aqui que eu fiz, ó. Mas tem No que ser... meu é o vinho com o marido ou a cerveja que seja, um momento de relax. E hoje, meu superpoder é o colo. É o quê? O colo. Não. Pensei que era alcoólico, eu tô bebendo vinho. Alcoólico. Colo. O colo tira choro, tira... que legal. Então hoje tem algum problema? Mamãe, colo, acabou. Que fofo. Então é o colo que eu acho que o meu superpoder eu tô passando pro Pedro, porque eu pego ele e ele dorme. Então eu consigo. Eu tô conseguindo. Então eu tô conseguindo. Olha a energia passando aí. Eu tô conseguindo fazer ele dormir, então tá bom, assim. Bem, cara, em que você tá falando, se deixar aqui a gente vai até amanhã, né? Então, primeiro, assim, antes pra gente fazer aqui o fechamento, queria agradecer de novo, obrigado que ontem. Vamos tomar um café, não, vamos junto. Rafa, a gente já tava tentando algumas. Vamos ver se encaixa a agenda, vamos ver se a gente encaixa a agenda super obrigado. De novo, uma honra estar aqui junto com você, essa fera demais aqui, super obrigado. Pra fechar, não prometi pra vocês no início? Então, Motiva, Bidu, Cliente SA, ESS, Faiati, Mr. Pair, obrigado, você tá junto aí. Depois eles vão levar a canequinha lá da Minha História Inspiradora. Opa, cadê a frase? Minha História Inspiradora. E vocês viram aqui que é mesmo, junto com a gente. A Sync Solution e Live Person também, super obrigado aí a Link2Go. E esse estúdio bacana, a Emily tá na produção. Obrigado a turma da Uso Space junto com a gente. Pod Space na produção. Então vamos lá, pra fechar é o seguinte. São três coisas. A primeira, rodada de arrobas. Quem quiser seguir vocês, acompanhar vocês lá nas postagens, tudo na rede social, como é que acham vocês. Segundo, um presente para quem tá assistindo, uma frase final aí, uma frase que vocês gostam, uma mensagem, uma frase, para que a galera reflita e haja, não é pra ficar com a cabeça pensando. E uma coisa importante, a gente sabe que na nossa jornada a gente ajudou muita gente, mas muita gente nos ajudou também.
Então, que você escolhesse dentro dessas 100 mil, 2 mil, sei lá quanto, um super desafio. Vocês escolhessem uma pessoa para vocês agradecerem em nome de todas essas milhões que tiverem por aí. Tem que ser uma. A vantagem de você voltar é que quando você fala de uma, da outra vez você pode falar outra aí. Aí a pessoa fica com ciumentos de plantão. Desafio, é uma em nome de todos. Depois que eles voltarem, eles podem falar outros nomes. Mas rodada de arroba, mensagem final. Escolher uma pessoa para agradecer em nome de todos aí, que ajudou vocês. Mas queria deixar aqui o super obrigado. Foi incrível estar aqui com vocês desde antes aqui. Tenho absoluta certeza que eu sempre saio daqui uma outra pessoa cabeça voando, né? Então imagino quem esteja assistindo também, mas foi incrível estar aqui com vocês. Legal, obrigado pelo papo, foi muito enriquecedor aqui estar com vocês. Meu arroba é no LinkedIn /Wellington. Sou só eu lá. O Wellington 01, se for só o Wellington. O Wellington. Não tenho Instagram. Mas eu vou voltar a ter. Trazer uma frase, né? A gente tá falando aqui muito das conexões, né? Do legado e tal. Então uma frase que eu gosto é: se cheguei até aqui foi porque eu olhei sobre o ombro de gigantes, né? Então, se eu não me engano, é do Newton. Ficou fácil agora, tá tranquilo. Mas é isso, né? Então, se a gente tá aqui hoje nessas conexões, é porque alguém conectou com você. Perfeito. Conectou com você. Hoje a gente sai aqui em conexão e a gente sabe que sempre aprende com os outros. E o que eu vou aprender é porque eu estou sobre o ombro de gigantes. Conhecendo mais o Rafa, da Érica e do El também. Então, show de bola. Sempre crescendo. E uma pessoa para... Em nome de todas. Não, Essa tá fácil? Tá fácil. Ana Cláudia, minha mulher. Pronto. Fácil. Legal. É a pessoa que tá sempre comigo, né? Nos desafios, na maternidade. Dificultou a minha vida também. Companheira de vários anos já. Legal. De batalha, desafios, nos picos, no alto e no baixo, né? Então a gente tem que valorizar. Boa, Ana Cláudia. Obrigado aí, esse cara é fera. Justíssimo. Agora dificultou, inclusive, né? Mas, cara, acho que frase... A primeira minha arroba, né? Rafa Lisiero, pode me procurar no Instagram, em todas as redes eu tenho um primo chamado Rafa Lisiero também, que ele não pode usar porque eu sempre registro primeiro. Então, desculpa, Rafa, mas Rafa Lisiero, tanto no Instagram, nas outras redes, no LinkedIn também, vocês podem me encontrar. Acho que frase, cara, eu tinha pensado muito no que você disse de que tudo passa, eu acho que eu gosto bastante disso. Mas eu diria mais que isso, acho que é a frase de um pensador super importante também, que é continue a nadar, né? Que foi a Dory que falou no Procurando Nemo. Que é, de fato, cara, a gente vai sair do outro lado, a gente vai passar. Acho que isso, de alguma forma, pra mim é muito relevante. A gente tá sempre em transformação, a gente tá sempre em mudança. Viver é uma eterna transformação, né? A gente tá sempre caminhando, a gente tá sempre indo pra frente. Então, acho que continuar a nadar é relevante nesse sentido de as coisas vão... Se você tá num lugar que você não gosta hoje, continua a dar que você vai para um lugar melhor. Se você tá num lugar melhor, você consegue construir algo melhor ainda. Então, acho que de alguma forma isso ajuda bastante a evoluir nesse sentido. E sobre a pessoa, eu não vou falar de ninguém de família ou esposa ou qualquer coisa nesse sentido, porque eu acho que seria injusto com todo mundo que me ajudou a chegar aqui. Acho que eu sou, na verdade, representante de uma série de outras pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Então, penso muito nisso, assim, de quanto... Por isso que eu falei um pouco de tentar devolver para a sociedade e tudo mais. Acho que eu represento o sonho de muitas pessoas. Muitas coisas tiveram que acontecer para que eu chegasse aqui, assim, de uma forma. Mas esses dias eu estava conversando com alguém sobre o feedback mais pesado que eu tomei na minha vida, e acho que é essa pessoa que eu gostaria de reconhecer, que é o Maurício Jun, trabalhou comigo na Oi, que ele foi um cara que foi um divisor de águas na minha carreira, que me fez perceber que eu não necessariamente sou, mas eu estou. Foi uma situação muito complexa. Na época eu queria uma promoção e não rolou isso, e a gente discutiu um pouco e eu falava, pô, mas eu não gosto de politicagem, eu não gosto de ter que ficar vendendo meu trabalho, eu não gosto de ficar falando o que eu faço e tudo mais. Eu sempre achei que o meu trabalho, os resultados que eu gerava, eles falavam por si só. Eu sempre achava isso. E de alguma forma eu me achava injustiçado quando eu não recebi uma promoção, porque eu falava, pô, mas eu gero tanto resultado e eu não recebo promoção. E eu aprendi que não basta botar ovo, tem que cacarejar, né? Então, de alguma forma, o Jun me fez perceber isso, assim, o fato de eu dar visibilidade para as coisas que eu construo, para as coisas que eu faço, não necessariamente faz com que eu seja um político ruim, assim. Então, isso não fere os meus valores pessoais, isso não me faz ser alguém desonesto, não me faz ser alguém mais espuma do que chope no final das contas. Então, acho que ele me deu um feedback muito pesado nessa época e entender um pouco isso, assim, de tipo,
cara, tá perfeitamente possível você fazer isso respeitando seus valores pessoais, assim. Então acho que isso me transformou. É tudo como, né? O que, né? Dá pra fazer isso. Então. Eu tava até olhando aqui pra Isa, a gente tava falando hoje, falando um vídeo sobre isso, esse tema de que, cara, não adianta se você não... É um contexto, né? Não adianta ser bonito, parecer bonito, mas também não adianta você parecer bonito e não ser bonito. Exato. Então, isso acontece dos dois lados. Você tem que conseguir entregar aquilo e dar visibilidade para aquilo, né? Uma coisa só não funciona, mas Pô, é isso. excelente, excelente. Mas viu que ele deu uma meia... Deixa eu fugir aqui, não vou falar pra família, não quero chegar em casa e formar puxando de orelha de ninguém. Deu uma boa. Né? Logo, né? E aí, hoje vai aproveitar pra... Quem que é a segunda pessoa? Ninguém reclamou da outra? Assim, eu não lembro o que eu falei na outra. Essa que é a questão. Vamos ter que voltar ao episódio pra ver se você falar a mesma coisa. Exatamente, mas vamos pelo sentimento, que eu acho que Boa. isso é o que vale. Então, @Erika Buzo Martins, Instagram, LinkedIn, Facebook. Olha, ela tá no Facebook. Não, eu tô brincando, deixa lá. Frase, eu acho que é pensamento. As mudanças acontecem pela dor ou pelo amor. E é muito comum que a gente vá pela dor. Então, acho que a gente tem que só mudar um pouquinho esse mindset. E o que a gente vai fazer para essa semana ainda em benefício próprio, talvez seja por amor. E não esperar que algo nos empurre. Acho que isso é legal. E agradecer ao Leandro. É um morde-a-sopra lá. Mas tá comigo em todas, né? A gente passa perrengues, a gente passa por muitas coisas bacanas, 2 filhos maravilhosos, mas é ele que tá ali sempre junto comigo. Então, um beijo pra você. Boa, Leandro, show. Parabéns. Legal, eu não costumo nem fechar aqui, mas só vou reforçar, quando você fala muito de conexão, quando você está no topo que você precisa fortalecer seus relacionamentos. Sim. Então só tome cuidado pra galera quando tá no topo, sumir, desaparecer. Eu sei que a agenda é complicada, mas pra estar junto com os amigos, pra poder tomar um café, pra estar conversando com seu time. Então, porque na hora dos vales, a gente viu aqui que essas pessoas vão fazer a diferença, seja pra te ajudar, ou seja até pra te impulsionar pra cima. Sim. Super, super, super obrigado que vocês tenham curtido. Galera que tá assistindo, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, turma!